cristão, casado e pai de 4 filhos, fundador do Grupo Lausdeu, mentor e palestrante, há mais de 16 anos transformando vidas através de consultorias e mais de 40 mil horas de estudo, consolidou seu conhecimento em diversas áreas, incluindo planejamento estratégico, gestão de pessoas, marketing e desenvolvimento de negócios, nutrição esportiva, neurociência e inteligência emocional combinando com princípios cristãos. Hoje, como apresentador do Lausdeu Podcast e imagem e semelhança do Criador, eu sou o Anderson Florenzano. Fala galera, Anderson Florenzano aqui para mais um Lausdeu Podcast. Hoje eu tô me sentindo cara. Hoje eu posso falar que eu tô me sentindo um cara. Eu tô com uns cabeças do Ica Bank na minha mesa. Tô me sentindo cara mesmo. Eu vou deixar que os próprios se apresentem, tá? Cada um fale da sua função, fica mais fácil, senão o apresentador aqui vai acabar pulando alguma coisa, que nem o homem que veio aqui da outra vez com o currículo gigantesco e me deram 3 frases sobre ele, tá? Juliane, né? Isso. Se apresente, por favor. Juliane Lira, CEO do Ica Bank, cofundadora do Ica Invest, empreendedora, visionária, obcecada. Estamos aqui hoje para poder falar de muita coisa boa e compartilhar tudo aquilo que eu sinto no meu coração que devo compartilhar. Cara, uma grande honra. É que eu falo, tá vendo? Se eu fosse falar, eu já não ia soltar tudo. Entendeu? Ia ficar aí, depois ia me xingar. E Maiana. Maiana, é isso aí. Sou Maiana Lira, sou a CEO do Grupo Ica. Estamos ainda, sou mãe, sou filha, sou irmã e estou aí nessa jornada aí há mais de 10 anos e com certeza aqui nós vamos falar muito sobre tudo aquilo que a gente vive e que a gente tem ainda muito para viver. Que bacana. Meu irmão, Flávio Lira. De casa. Cara, sócio. se apresenta de novo aí pra galera. De casa, já de casa. Eu sou de casa. Esse de casa, já tem a cópia da chave. Chegou aí, abriu a porta e entrou. Aí tem. É verdade. Pessoal, eu sou o Flávio Lira, CPO do Grupo Ica. Estamos aí há mais de 16 anos nesse mercado. É um ecossistema, né, financeiro, onde nós viemos impactar a vida de milhares de pessoas nos municípios do Brasil afora e levar a educação financeira, levar que as pessoas, dizer para eles que eles também eles podem conquistar tudo aquilo que eles acreditam, né? Porque eu tenho uma filosofia de vida que é que todo mundo nasceu para viver o extraordinário. Então todo mundo pode. Galera, segura. Tá? Como eu disse ali fora, 4 italianos na mesa. Aqui segura. A hora que você comentou que você é mãe, aí eu já olha a minha cabeça, eu já comecei a falar, caraca, então são 6, mais 6, eu falei, caraca, já tem 18 para seguir o... Não. Essa bênção foi mais para ele. Ele foi o provedor da família. Deus escolheu esse garoto. Foi a primeira coisa que eu pensei. Falei, meu irmão do céu, porque tá... Eu falei, ainda bem que esse povo não vem a criançada, se não juntar comigo e tacar fogo em tudo. Eu comecei, aí ele achou assim, ih, peraí, ela foi muito rápido, agora que eu vou mostrar pra ela quem é rápido. Ele começou, ele não parou mais. Aí eu já, tipo assim, do meu início, que foi com 16 anos, a minha filha mais velha, eu passei 20 anos para ter uma nova filha. Então eu tive uma base de estática, nisso ele começou a reproduzir. Eu falei, realmente o menino gostou de fazer. A nossa família vai bem povoada agora. Não, a hora que você falou, eu quase dei risada, porque eu comecei a pensar. Falei, cara, se for 6 aqui, mais 6 ali, mais 6. Eu falei, gente, ainda bem que eu trouxe só o Noah. Imagina se eu trago os 4, o meu, eles trazem todos os filhos. Eu falei, eu derrubava o podcast. Mas eu tenho 2. Eu tenho 2 filhos. Você tem 2? Tenho 2 filhos, 2 meninos. Sou mãe de 2 meninos, o Davi Miguel e do Luiz Otávio. Eu conheci dos seus, foi 2 ou 3? Você conheceu 2. 2, né? O Neymar. O Neymar, onde é que eu falei? E o Bernardo. Isso. Foi esses 2 que eu conheci. No dia que eu entrevistei ele pela primeira vez, que ele me falou isso, eu falei, cara, eu achava que eu era abençoado, mas você é o cara, velho. Eu achava que eu era corajoso. Eu falei, agora você é o cara. Ainda fiz questão de falar. Eu falei, para aqueles que falam que eu sou louco de ter 4, o homem tem 6. E o neto. Falei, E o neto. Eu falei, e é isso? Aí foi a hora que ele falou. Eu falei, sou avô. Cara, falei, Olha, até ela ficou agora assustada. Não, é isso. O dia que ele falou, eu também assustei. Sou avô, cara. Deixa bem claro, avô. Você sabe, eu vou te contar um segredo que tem na família. Não tem nada que o Flávio, em específico, não faça. Que ele me chame e que eu não entre em sociedade com ele. Por quê? Porque se Deus deu 6 filhos pra esse garoto, qualquer coisa que ele faça vai dar certo. Vai dar certo. Entendeu? Não tem como, sabe? Que não é qualquer brincadeirinha que ele pode entrar. Tem que ser coisa de peso. Porque imagina 6 filhos. 6 filhos. Tem noção de como é janeiro pra esse garoto? E dezembro?
Não, mas você tá Escolhe falando, presente. você tá falando a mais pura verdade. O homem tem que ser muito macho pra ter essa quantidade de filhos. Porque ele não tem filhos que ele não sustenta. Todos ele é provedor. É Eu posso falar. É O dia que verdade. você me falou isso, cara, você ganhou meu respeito. Porque eu sei como que é, cara. Porque, na verdade, No é meu porque caso, existe pais e pais, né? quando eu enxerguei a vida dele, ligou uma sócia. Eu falei, menino, o que tu fizer vai dar dinheiro, porque não é qualquer dinheiro que te ajuda, não. Não, E tem respaldo bíblico. e tem respaldo Tem respaldo bíblico, bíblico, e tem porque a Bíblia respaldo deixa bem claro, né? Que filhos são bênçãos do Senhor. Com certeza. Só meninos e E abençoados. posso te falar uma coisa de verdade? A gente leva assim pro lado da brincadeira, mas se Deus te deu os filhos, Ele te dá condições. Verdade. Ele que abre portas onde não existe nem paredes. E tem que dar Eu gosto- condições mesmo. E eu gosto assim de falar, porque as pessoas falam assim, cara, tem famílias aí que estão planejando seu primeiro filho porque tem medo de ter um filho. E às vezes estão atrapalhando as bênçãos da vida dele, porque a criança, ela é uma bênção mesmo, cara. Ela te transforma, ela faz a gente virar mais homem, porque realmente Com você sabe que tem pessoas que dependem de você. Não dá para brincar de fazer negócios, não dá. Como no mundo dos negócios já é um mundo onde as pessoas, elas sabem que é uma selva, onde você tem que ir lá e realmente trazer seu alimento para dentro de casa. Imagina você sabendo que tem pessoas que dependem de vocês. Então, assim, a gente brinca, a gente fala que realmente mas é desafiador ter filhos? Principalmente nessa geração, que é uma geração cada vez cheia de pior. E informações. principalmente em questão de educar, né? De educar. Educar e como educar. Perfeito. A gente ouviu muito aí nesses dias, agora que a gente estava numa imersão de mentoria com o Thiago, e ele falou algo que falou muito forte no meu coração, que existe tipos de educação. Um exemplo, o nosso pai nos educou de uma forma lá atrás, e hoje em dia não é a forma que eu posso aplicar com os meus filhos. Sim. Eu não posso chegar hoje dentro de casa, meu filho não tirou uma nota boa, na minha época era assim, não tirou nota boa, toma porrada, fica de castigo. E funcionava, tá tudo bem, olha só, cresci, sou uma mulher digna, trabalho, honro meus pais, tá tudo bem, eles me educaram bem, mas no método de hoje, no tempo de hoje, não cabe fazer isso com os meus filhos. Não funciona hoje. Você E a gente gritar tem o que teu ter essa vizinho te clareza. denunciar, daqui a pouco quando você tá casando na sua porta, Exatamente. Eu vou te falar que na Exatamente. época, assim, Juliane é a nossa irmã mais nova, né? A Maiana já Eu é ia a até nossa perguntar mais, como que é a escadinha aí. A Juliane é a mais nova, a Maiana já é a mais velha e eu sou do meio. E assim, a criação minha de Maiana foi uma. diferente. A de Juliane já foi outra. Foi. Tipo assim, eu e a Maiana, a gente chegava em casa, se meu pai estivesse conversando com outra pessoa, a gente não podia passar no meio deles. Não, Deus me livre. A Falava gente tinha pelo que olhar. esperar acabar, Isso, dessa época. mas aí você já vê que na época da Juliane já não era mais assim. Aí assim, aí as pessoas não têm ideia de que hoje nossos filhos a gente não pode criar da mesma forma que os nossos avós criaram os nossos pais e que os Eles nossos criaram. pais os criaram. Verdade. Então assim, nesse dia de hoje me chamou muita atenção mesmo Sim, quando o Thiago me Brunet falou falou, isso também. que ele falou assim, cara, a criação, eu falei, caramba, faz sentido, porque eu cobro às vezes os meus filhos Como do meus jeito que meu pai me cobrava. Verdade. E não é mais E não assim, é, não mas dá não é mais. E assim, Não é. hoje a gente fala pro tempo. Antigamente seu pai falava assim, ó, não beba água. Aí você não bebia. Uhum. Hoje a pessoa você fala, não beba água, às vezes teu filho espera tu sair para poder beber a água. Por quê? Porque para eles, nessa geração é assim. Um fala pro outro, rapaz, não, embora fazer desse jeito aqui mesmo, porque aqui dá certo. E cara, hoje nós temos que ter sabedoria para cuidar dos nossos filhos. Até porque, se você observar, a nossa criação, até a bebida alcoólica não era algo comum Era no meio da gente, que mesmo, nossos pais não sim. bebiam com frequência. Eu não vi meu pai e minha mãe bebendo com frequência bebidas alcoólicas. Hoje a droga é mais fácil, a bebida alcoólica é mais fácil. Hoje é muito mais fácil qualquer tipo de coisas ilícitas no mundo deles. É muito mais acessível uma internet e você tá falando com uma pessoa que está te induzindo a fazer algo que você não faria se você, seu pai e sua mãe estivessem te observando. Então tudo se tornou, a tecnologia, a inovação também veio para, uma certa forma, uma rotina onde os filhos conseguem se driblar mais a gente, que antigamente a gente não conseguia fazer isso com nossos pais. Então tudo ficou muito mais fácil. Então se você chega para um filho hoje e você consegue, como é o mesmo Thiago, que a gente vai citar ele, porque foi algo muito impactante também, acho que para mim também, como foi Eu para cito vocês ele dois. direto aqui. Então, ele falou sobre isso. Eu falo assim, realmente, não vou chegar hoje para uma Maria Eduarda, que é minha filha mais nova, eu não tenho como hoje repreender ela e chegar e como Shaira, que eu falava, ela me compreendia com a repressão, mas não fazia. A Maria Eduarda, ela vai questionar. E assim, Porque assim, aí não é a mesma até para coisa. um exemplo, Maiana, na nossa época, pra gente ter um computador, o primeiro computador foi tipo assim, a gente tinha que esperar, ou eu usava o computador, ou Maiana usava o computador. E ali era um acesso restrito, porque não era todo mundo que tinha computador naquela época. Então, quem tinha era um grupo seleto de pessoas que também tinham computador para você bater papo no Mirk, IRC, Era um era negócio o que tinha naquela época. totalmente-
Hoje não, hoje aqui todo mundo tem acesso à internet. Todo mundo. Então, assim, se a gente não for amigos dos nossos filhos, se a gente não conseguir trazer eles para uma informação e dizer assim, ó, cara, existe isso, isso, isso. O que a gente tem que ensinar hoje para os nossos filhos é, ó, não faz isso, aí não é você obrigado a não fazer. Porque se você fizer isso, o resultado vai ser esse. Aí é uma decisão tua, eu não posso tomar essa decisão por você. Mas você pode tomar uma decisão. Agora eu vou te falar qual é a consequência disso. Ó, se você sair daqui agora de casa, for para uma festa, usar droga, você vai acabar se viciando nisso aí. Você se viciando nisso aí, você vai começar a destruir sua vida. Você vai começar a destruir a sua vida, você vai começar a destruir a vida da tua mãe, a vida do teu pai, a vida dos teus irmãos. Você está mostrando para ele o que acontece de destruição. E não faça. E assim, e ainda entrando assim nesse raciocínio, Flávio, também algo que eu fico assim, eu tô refletindo nesse momento, deu um choque um pouco para mim, depois de tudo que eu vi esses dias aí de imersão. Porque por um certo momento a gente também escuta muito sobre isso, sobre mentores que têm respaldo para falar isso do mercado. Eu ouvi isso também de um mentor, falando assim, você tem dois posicionamentos. E isso aí eu ouvi do Pablo Marçal. E eu assisti isso junto com meu marido, e isso também falou muito forte no meu coração, e levei isso para o meu cotidiano de dia como mãe. Ele falou assim, olha, você tem um dever na sua vida. Quando Deus te abençoa e te coloca em uma posição de mãe ou de pai, você tem que ser mãe. Amiga é um plus. Qual é o teu dever de mãe? Verdade. Meu dever de mãe é repreender quando estiver errado. Meu dever de mãe é dizer não roube, não mate, não pegue o que não é seu. Ah, tudo bem, eu fiz o meu dever de mãe, que é dizer o que pode e o que não pode ser feito, e punir quando fizer algo de errado. Com certeza. Tudo bem, agora você vai ser amiga, vai ser um plus. Algo que você vai ter a mais. Às vezes, o que eu sinto nessa geração, por nós termos acesso a tantas informações, como é um tema que o Flávio bate muito, né, dentro da metodologia que ele ensina, que a gente tem tanta informação de como educar, o que fazer, que a gente às vezes fica ali, né, com o mesmo nome, Flávio? Infodemia. Com a infodemia, não sabendo qual posicionamento ter, e acaba que a gente acaba invertendo as coisas, querendo ser mais amigo dos nossos filhos do que mãe, do que pai. Né? Isso é preocupante. Em cima que tu tá falando assim, tipo, é um erro que eu tive muito. Né? E a gente, nós temos uma rotina de vida de estar viajando demais, de estar sempre, tipo, ausente naqueles momentos que a gente queria estar presente. Aí a gente pega e confunde. Pô, tu precisa ser mais amigo do meu filho para poder ter aquele sentimento de que, poxa, a gente é amigo, mesmo à distância. Sendo que o pai, a obrigação dele é ser duro e dizer, isso não é certo. E ponto final. Você gostando ou não gostando, o certo é certo, embora todo mundo esteja fazendo errado. Ponto. Só que a gente, às vezes, por achar que também escuta muito isso, por causa desse excesso de informação, que é a infodemia, a gente escuta muito assim, mas nós temos que ser amigos dos nossos filhos, porque senão o pessoal da rua vai ser amigo deles, aí você vai perder seu filho pro pessoal da rua. Não. Você perde o seu filho quando você deixa de ser pai. Você deixa de ensinar os princípios da vida. É isso. Se eu não conseguir hoje ensinar os princípios para eles, se eu não conseguir ser pai dos meus filhos, o que vai acontecer? Os amigos da rua vão levar ele para poder fazer o que tem que ser feito de errado e ele vai fazer. E aí você pode até dizer que você é amigo dele, mas os amigos da rua vão fazer com ele o que você não vai fazer. Que é querer levar ele para fazer as coisas de bebedeira, de fazer coisas erradas na rua, de às vezes você até, se for um filho mais velho, você ter dado no carro, é o menino dar cavalo de pau, o cara fazer tudo o que tiver de fazer de errado. Por quê? Porque, não, eu tenho um amigo em casa. E um amigo, muitas das vezes, só passa a mão na cabeça. O amigo não quer dizer se você está certo ou errado, sabe por quê? Porque ele tem medo de te machucar e você não virar mais amigo dele. Com certeza. É a carência que nós temos do pai hoje, eu digo assim, no momento que a gente viaja muito, estou falando muito mais da nossa realidade aqui, minha, da Maiane, da Juliane, porque a gente viaja demais, então às vezes a gente sente essa aí, falei, caramba, então se a gente não tiver alguém como mentor, a gente sempre vai acabar errando nisso aí. Por quê? Porque a gente tem que ser pai. Posso falar uma coisa pra vocês, confessar? Eu confesso porque assim, já tá na internet, todo mundo já sabe, sou apedrejado por isso pra caramba. Eu e minha esposa, você vê um visual moderno. Tô tatuado, cabeludo, minha esposa tatuada também, ex-surfista, como eu falei, jiu-jiteira também. Só que é o seguinte, em casa é regime militar, igual nossos pais eram. É desse jeito. Quem olha desacredita. Sim. Meus filhos, primeiro, a cartilha da escola tá uma vergonha. Meus filhos todos foram tirados, homeschool. Minha esposa que é professora, que faz todo o ensinamento deles. Outra questão, todo o ensinamento baseado em princípios bíblicos. Perfeito. Entendeu? Lá em casa ainda é daquele que tipo assim, ó, tá ali, eu olho, já, opa, meu pai não tá gostando do que eu tô fazendo. Nós somos dessa criação aí. Eu sou apedrejado pra caramba. Hoje em dia, mas eu não hoje tô você não nem vê mais aí. filhos pedindo bênção do pai, pô.
É Os meus inacreditável. pedem benção até hoje, mesmo. Meus filhos têm um que é de 18, a gente vai pedir benção. Porque a gente tem que ser assim, ei, vem cá, é bom pra você pedir benção do seu pai. Sim. Porque as pessoas acham que, as pessoas não sabem nem o que é isso. Mas, Flávia, a gente não pode, assim, o que que eu falo? Eu acredito que até isso ocorreu com a própria, do jeito que nós fomos ensinados, chegou um momento que as pessoas mais velhas se sentiam velho porque era chamado de senhor e senhora. E se sentiam ofendido. Eu lembro Então, do papai fazer isso, né? tu lembra o papai falar assim, senhor tá no céu, mas não é, é porque ele no mesmo momento que ele te ensinou, te educou com senhor e senhora, bença pai, bença mãe, nós, um exemplo, Shaira pede minha bênção. É. Eu peço benção da minha mãe, eu tenho 43 anos. Isso, Eu olhar pra benção. minha mãe e não pedir benção dela é como se eu estivesse Desrespeito com a mamãe. desrespeitando minha mãe. E ela também Entendeu? tem E isso, ela isso, faz. pede Pede benção, benção, não. menino. Tá entendendo? Então isso não é porque realmente foram coisas que foram se quebrando. Nossos principais patrimônios, que foram a educação, ele veio também se desfazendo Os com valores, os, né? os valores. Com os anos, parece que as pessoas, tipo assim, é como se a inovação, os anos fossem melhorando, as pessoas tivessem que se adequar àquele período e esquecer o que viveu lá atrás. Como se a gente não tivesse cultura, ensinamentos anteriores às pessoas mais velhas que foram passando de geração para geração. Eu acho que a única coisa Entendeu? que não vai mudar, a gente vai mudar a forma de criar os nossos filhos, porque o que funcionava antes não funciona mais hoje, Sim. mas uma coisa que nunca vai mudar é o respeito. Nunca vai mudar a forma de você ensinar o seu filho a respeitar os mais velhos, Sim. a falar que ele tem que pedir bênçãos todo sim, tem que respeitar pai e mãe. Vamos para princípios bíblicos. Respeitar pai e mãe é a única promessa que te dá longevidade. É a única promessa. honra, né? Porque respeitar pai e mãe para que seus dias sejam prolongados na terra. É a única promessa que E te se dá a gente longevidade. pensa ainda assim, olha para a Bíblia como os princípios principais para o ensinamento de vida, de prosperidade e paz, a gente pode se embasar no livro de Provérbios, onde fala da repreensão. Sim. Então, se a gente olhar lá para trás, quando nosso pai e nossa mãe nos repreendiam, eles estavam fazendo exatamente o que Deus manda. Repreende os teus Sim. filhos, porque você só consegue crescer, amadurecer, evoluir abaixo de repreensão. Por isso. Olha como é que, né? pô, Olha como é as coisas, né? Para muitos, é um absurdo o Pedro, meu filho de 13 anos, tá na rua empreendendo. Para muitos é um absurdo. Ainda mais quando que ele vende alfajor. Aí já olham ele, tadinho, deve estar fazendo isso para ajudar a família. Aí quando vai assistir o podcast dele e vê que ele tira 7 pau por mês, a pessoa já se arrepende de pegar a raiva dele. Então me condenam por isso. Só que deixa eu te falar, se com 13 anos de idade eu não fizesse isso com ele nunca vai ser um Flávio amanhã, cara. Verdade. E foi o que eu falei pra ele, falei, irmão, você não... Ele falou, pai, eu quero ser igual a você. Nunca. Eu falei, você vai ser melhor do que eu. Eu falei, a função nossa aqui é criar nossos filhos para ser melhores do que que a nós. gente. Isso aí. É isso, Não é o igual bom a mim. treinador. Esse é o bom treinador. treinador. Tanto é que eu encontrei ele, esse dia eu fui levar ele, que ele falou, pai, você não me leva, não eu precisava, ele falou, minha mercadoria acabou e tá em casa, você não pode trazer mercadoria pra mim aqui na cidade de Olambra? Eu falei, posso. Aí quando eu cheguei com o carro, eu falei, meu irmão, você vai abastecer tua caixa, vamos ver você descendo de uma Land Rover, vão te meter porrada. Que vão falar, mano, você é filho de rico e tá aqui tomando nosso... Ele falou assim, não. Eu Tá falei, empreendendo. eu falei, ó, quando a galera perguntar, você já fala, não, essa é do meu pai, a minha eu vou comprar ainda. Aí ele já olhou pra minha cara e falou, eu quero meu avô que é assim assado, pai. E olha só, Anderson, o que Amém. acontece? Olha como é que tudo cultural. Se você for em Israel, na guerra, você vai ver as pessoas lá com metralhadoras. Sabe quantos anos tem? Eu 12 falo anos. isso, eu uso essa frase sempre. 12 anos. Os meninos com 12 anos lá estão brigando para manter pessoas, ou morrer, ou matar, ou morrer. Ou morrer. Eles já estão na guerra. Já tô na guerra. Porque com 12 anos eles já têm entendimento. Só que a nossa cultura do nosso país acha que as pessoas só podem começar a fazer a produção de vida a partir dos 16 anos, porque eles acham que é ali que ele começa. Não! Crianças lá com 10, 11 anos sentam do teu lado com a metralhadora e começam a bater papo com você de vida. É isso. De vida. Fala assim, não, porque eu tô aqui agora da Palestina. Chega lá, não. Aqui quem manda aqui é a gente. É eles que são os guerreiros, eles que são os guerrilheiros, eles que comandam, eles que ficam nas bases. E aqui no Brasil a gente espera chegar nos 16 para dizer que os meninos vão começar a poder trabalhar para 18 anos e eles agora estão legalmente liberados para trabalhar. Não, nós estamos criando pessoas frágeis. Nós estamos criando pessoas que vão depender a vida toda de outro porque eles acham que eles não podem porque tem que esperar uma maior idade. Não, irmão. Se você está de parabéns, você está criando realmente o teu filho para poder prosperar. A mente da pessoa próspera é saber que todo tempo ele já tem que ser seu mantenedor. Ele tem que saber assim, ó, eu tenho que aprender a vender porque através da venda eu vou ter grandes coisas. Eu quero conquistar, fazer o teu filho começar a sonhar em querer ter as coisas. Eu quero ter um carro. Meu irmão, pronto, você tem capacidade.
Ah, eu quero morar numa casa, assim, você tem capacidade, mas começa hoje. Sim. Não começa só lá, começa agora. Foi o que eu falei pro meu filho Pedro esses dias, que é o de 13. Eu falei, Pedro, se eu quiser te colocar pra fora de casa, você sobrevive, irmão. Eu falei, você já passou pela tua cabeça que você aluga um apartamento, certo? Eu falei, você vai conseguir pagar seus gastos, tudo, suas roupas, tudo isso tranquilamente. Teu filho faz 7 mil, cara. Tem pessoas adultos que pegam um salário de R$ 1.412 e acham que isso tá bom pra vida deles, pô. Verdade. É o conformismo, porque eles acham, porque a cultura do nosso país, infelizmente, é uma cultura de dependência. Eles têm que depender de um governo, tem que depender de uma empresa me contratar, eu tenho que depender do meu pai para poder ter minhas coisas de vida, eu tenho que depender. É uma cultura de dependência. Você chega nos Estados Unidos, não existe essa cultura, eles estão sendo preparados para ir embora. Verdade. O filho lá é preparado para todo mundo. Ir embora. Olha, tipo assim, com 18 anos, tem pessoas que falam assim, nos Estados Unidos com 18 anos o filho sai de casa, a partir dos 16 eles já estão prontos para ir embora. Verdade. Com 18 eles têm direito a pegar o valor, o recurso financeiro para comprar o seu apartamento. É diferente, não é? Com 18 eles saem, não, com 16 eles já estão aptos a saírem, porque eles são preparados para isso. Nós não preparamos. Você é atípico. É verdade. Você é atípico. E é apedrejado. Você Não, vê o que marca um dia gravando, é apedrejado. Ninguém taca pedra em árvore que não dá frutos. Então nunca você vai ver isso. Mas eu falo, compramos essa briga. Então o que acontece é, as pessoas elas têm que assim, eu tenho que esperar as coisas acontecer. Por quê? Porque na cabeça deles estão assim, olha, os filhos têm que depender do pai até os 18. Ele vai ficar aqui em casa, porque depois dos 18 você tá de maior, agora você vai ter que trabalhar, porque é assim que eles falam, né? Depois dos 18 você tem que trabalhar, olha a cabeça. Aí você vai ter que arrumar um emprego. Meu irmão, com 18 eu quero que você já tenha a sua empresa. Você já tem que empregar gente, já tem que pegar meus filhos, já tem que estar com 18 anos. E olha só, meus filhos vão e trabalham, você conheceu aqui, trabalham na empresa da gente. Tá aqui, ó. Não é eu que chamo não, tá? Vem cá, Juju. Ela que faz essa parte de recrutamento. De treinamento. Recrutamento, que ela é um recrutamento mesmo. Aí chega lá e fala assim, Flávio, fala assim, veja onde eles se encaixam. Tem negócio de, não bote... Não, mas veja onde se encaixa. Se encaixa na recepção, bota na recepção. Porque, meu amigo, se eu facilitar para eles hoje, a vida não facilita, irmão. Não facilita. Eles vão ser umas pessoas frágeis. Uma coisa que nosso pai sempre ensinou pra gente é... Temos que conquistar as coisas. Tem que ir. Vocês nasceram para ser o melhor. Vocês nasceram para brilhar. A gente estava vendo hoje que saiu um documentário nosso aí, que a gente até se emocionou hoje lá no Thiago Brunet, que saiu o nosso documentário, e falou assim, nosso pai, a última mensagem que o nosso pai manda pra gente, ele fala assim, ó, que como se ele estivesse vendo a nossa história acontecer e narrando a nossa história. E se você olhar o áudio depois, se você puder dar uma olhada no vídeo, você vai ver lá na internet. E no final ele fala assim, vocês nasceram para brilhar, sejam resilientes. Ele sempre falando isso pra gente, ó, vai. Papai nunca foi aquele cara, fique aqui, se acostume com isso aqui. Não, nunca. Nosso pai sempre foi aquele cara que fala assim, ó, vocês nasceram para conquistar tudo. Só depende de vocês. Que privilégio isso. Só depende de vocês. Nosso pai foi o nosso maior treinador. Eu digo aqui, ó, como a Juliane falou aqui mais cedo, a gente só não tinha maturidade para entender muitas coisas. Verdade. Mas hoje a gente fazendo mentoria com grandes mentores, a gente escuta o que esses caras estão falando aqui com eles agora, compreende, mas a gente já escutava isso há 20 anos atrás. Verdade. 20 anos atrás. Hoje tem 20 anos sentindo tanto que meu pai me repreendia o tempo todo. Eu tenho 40 anos, a Maiara tem 43, a Juliana tá com 33. Com 33. Pô, 33, idade de Cristo. 33. Tá com 33 e assim, a gente já escutava isso há anos atrás, há anos. E o nosso pai falava assim, só que naquele momento ali, a gente não tinha sabedoria, a gente não era sábio, a gente queria, que nada, vou escutar o que meu pai tá falando, nada, pá. Bicho é velho, só sabe de coisa de reclamar, só sabe reclamar, que nada. Então assim, a gente achava que nunca tá nada bom pra ele. E meu pai era assim, não era, eu lembro como se fosse hoje, uma vez eu vou à vontade. Olha só, coisa boa. Pensando que rapaz vem aqui. Vou vir sempre. Não, engraçado, quando eu vi o som aqui, não é, isso aí é pizza. Não, mas para. Aquela rodada de amigos, para. Rapaz, é por causa de mulher, rapaz. Vocês não sabem da história. Esse ar-condicionado aqui é de presente que eu dei um presente pra ele. Presentei ele com ar-condicionado. Foi. Cheguei aqui, não tinha ar-condicionado. Quando a primeira vez que ele veio, não tinha ar. A gente passando um calor do caramba aqui, isso, aquilo, não sei o quê. Quando eu tive a ideia de fazer esse último podcast que a gente fez agora, que era essa rodada de amigos falando sobre segredo da prosperidade, eu falei, bom,
eu tava em oração ali fora. Aí eu falei, cara, se for pra fazer isso, eu falei assim, eu vou direto no mais difícil. Vou convidar o Flávio. Flávio, de imediato, topo, vou estar nisso aí. Cara, vou tirar o dia, hoje vai dar pra gente ir. Eu falei, pronto, Fred de Deus isso, Ai, mano. de Deus. Falei, irmão, se você vir, eu vou comprar um ar-condicionado só por causa de você. Eu falei, nem tava encaixando, a gente nem tava pensando nisso agora. Falei, mas eu vou comprar só por causa de você. Aí, tá vendo? Aí foi, Menegão confirmou também. Aí tinha um outro amigo que eu ia vir, acabou acontecendo um imprevisto que ele não conseguiu vir. Confirmou também. O dia que ele chegou, a primeira coisa que eu fiz questão de mostrar pra ele, vem cá, ó. Aí, Foi tá te honrar. Foi, tá aqui, Aí ó. já chegaram na parte boa, tá vendo? Foi, tá aqui, ó. Pra você ver que eu não tô brincando. Olha só, uma vez meu pai, eu lembro que eu tinha ganhado um bom dinheiro, tinha feito um bom dinheiro, que a gente não ganha dinheiro, a gente faz dinheiro. Tinha feito um bom dinheiro, aí eu cheguei pro meu pai e falei assim, cara, ó, fiz R$1 milhão. Eu queria chegar pra ele pra poder falar. Aí cheguei lá em Brasília, peguei ele, botei ele no carro na Porsche, não foi? Foi. Aí fui andar com ele. Aí quando eu falei pra ele assim, pai, ó, viu como eu consigo fazer as Gente, coisas? sirvam-se, por favor. Viu como eu consigo fazer o negócio prosperar? Aí ele, beleza, eu falei assim, eu consegui fazer R$1 milhão. Aí ele falou, beleza, parabéns pra você, mas quando você começar a fazer R$1 milhão todo dia, você vem falar comigo, porque eu fazia isso aí todo tempo na minha empresa. Aí naquele momento soou como? Soou como se eu fosse assim, cara, nada que eu faça, esse cara acha que tá bom. Nada que eu faça, ele tá achando que realmente tá bom, que eu consegui fazer algo extraordinário. Mas naquele momento, sabe o que ele tava me ensinando? Não fique na zona de conforto. Eu ia falar disso. Quando você falou, eu já tava pensando. Não fique parado, você sabe, você consegue muito mais. Eu sei quem é você. Eu sei que você pode fazer muito mais. Ele falou que o que eu conquistei, você tem que conquistar muito mais. Verdade. Porque eu tô te mostrando a base. Eu tô te mostrando como é que funciona a base. E o meu pai tinha uma coisa. Hoje o que mais funciona aqui, a gente também faz parte da confraria do Bruno Avelar. E ele tem uma coisa chamada que é o poder do network. Quem teve o maior poder do network que eu conhecia, que até hoje eu tive a honra de conhecer, foi meu pai. E ele sempre falava pra gente, não preciso de deixar dinheiro. Eu não preciso de deixar dinheiro pra vocês, eu preciso que vocês tenham o meu network. É verdade. Meu network com o ministro, meu network com o prefeito, meu network com os deputados, com o governador, meu network com o presidente da república. Esse é o network que eu tenho. Esse network que eu tenho que passar pra vocês. É isso que vai fazer vocês terem dinheiro. Mas se você tiver o network, você tem que saber o que vocês precisam desse network. Verdade. Então ele sabia o que realmente funcionava. Intencional. Ele já era intencional. Sempre foi intencional, né? Ele sempre foi intencional. E uma coisa que eu lembrei aqui agora, que o Bruno falou lá, eu lembrei aqui agora. E sai já agora saindo aqui, fresquinho, igual o sushi aqui. Ele falou que tinha que presentear para ter acesso. A gente até conversou sobre isso aqui. Sim. E aí o que aconteceu? O papai sempre ele fazia algo. Ele sempre presenteava. Ele sempre ele fazia esse start. Eu lembro que você foi fazer com algum político que vocês tinham lá um relacionamento, aí ele pegou e fez o quê? Isso aqui pra você é de graça. Depois o cara foi lá e contratou ele, não foi? Sim. Porque o acesso que ele fazia era através disso. Então já era ele já era intencional demais. Intencional. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que nesse dia que você falou isso aqui na mesa, você deu uma virada de chave em mim e no Menegão ao mesmo tempo? Nós conversamos depois. Que bênção. Juro pra você. E aí eu pensei, sabe, ó como são as coisas. Por isso que eu falo a importância de você estar cada dia mais próximo da palavra. Isso que você falou é uma coisa bíblica. Sim. Tá em Provérbios. Tá em Provérbios. Entendeu? Só que assim, a hora que você... eu até comentei com o Fabrício, ficamos um tempão conversando sobre isso hoje aqui na mesa. Falei, cara, você entendeu o que ele falou? Eu falei, como que é semear em terra fértil? Eu falei, você entendeu qual que é o negócio? Eu falei, você tá entendendo? Até, eu vou falar uma coisa aqui que eu não brinquei quando eu falei isso aí pra ele hoje. Eu vou passar pra você aqui. Eu falei, velho, com essa sacada que ele me deu sentado na mesa ali, sabe qual foi a minha vontade? Eu falei assim, as condições em relação nesse momento, não caberia isso a mim. Mas a minha vontade, a primeira coisa que bateu na minha cabeça, eu falei, velho, eu vou vender meu carro e vou dar o Rolex que esse cara falou que ele quer. Que lembra que você comentou comigo? Eu tô na fila do Rolex. A hora que você falou, eu já sei qual que é o Rolex. Eu falei, cara... Falei até pra Ju. Eu falei, cara, assim, usando com a inteligência, captando o que ele falou, eu falei, eu posso vender o meu carro e dar meu Rolex pra ele, que no outro dia eu tô montado de novo num carro 10 vezes melhor. Porque eu entendi a profundidade do que ele falou. E quando eu conversei com o Menegão falou a mesma coisa. Cara, você viu a profundidade do que o Lira falou pra gente? Eu falei, cara, na hora me deu uma virada de chave. Foi na minha também. Ele falou na minha cabeça também, me deu uma virada de chave. Agora, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês.
que vocês começaram a falar aqui, eu fiquei deslumbrado com isso. Sabe que Ó, destravou. Foi como eu falei, eu costumo fazer roteiro só para caso chegar aqui as pessoas meio tímidas, a gente não tiver, mas assim, o Flávio sabe a primeira vez que ele veio aqui, foi a mesma coisa. Você falou que tá com... Você é o mais velho? Não, mais velho amanhã. Mas ela tá com 43. 43. Então estamos falando, você adolescente lá atrás, praticamente uns 30 anos atrás. Sim. Teu pai era um visionário, Sim. né? Sempre, Isso muito é nato, inteligente. vocês já deixaram claro que ele é um visionário. Da onde vinha essa cultura do teu pai? Já vinha dos avós ou é uma coisa que ele buscou como assim? Eu não tive esse privilégio de ter um pai como vocês. Ele iniciou o processo de empresário, porque ele não veio da família. Não. A família dele já foi uma família já mais pensada, já mais tradicional. Ele era um inconformado que buscou conhecimento. O nosso avô, o pai do nosso pai, ele era coronel da Polícia Militar. Então ele era um cara muito... É o que era militarismo. Eu quero que Você vocês sabe sejam isso como é aqui. que é, né? Tipo, Assim. meu pai foi pra polícia porque o pai dele veio da polícia. Né? Sim. Entendeu? Então ele foi como policial porque ele tinha visão. Só que ele entrou como policial e lá dentro da polícia ele entendeu que ele poderia ser maior. E ele começou a buscar isso. Então o que eu lembro que meu pai, eu acredito por eu ser mais velho, eu tenho muitas lembranças do meu pai. Eu pequena, com 7 anos, 8 anos, e meu pai era aquele homem que ele sempre dizia, ele sempre teve aquela visão de montar algo em cima daquilo que ele trabalhava. Meu pai era muito bom em questão de fiscalização de veículo, ele sempre falava de veículo. Eu cresci escutando recuperação de veículo. Essa palavra recuperar veículo já estava no dicionário dele, do dia que eu entendi que eu sou gente. Temos que fazer uma recuperadora. Tanto que a primeira empresa do meu pai foi uma recuperadora de carro roubado. Ele fazia blitz com a polícia, porque ele era delegado, para resgatar os carros, para ele entregar para esse segurador, para ele ganhar o dinheiro dele. Que era chamado de prêmio. Isso, chamado de prêmio na época. Então ele já tinha essa visão, só que ele não tinha ainda a coragem de empreender. Porque meu pai, eu lembro muito que ele falava muito assim, para sair da polícia é algo que vai me deixar muito melhor do que eu sou. Porque meu pai era o melhor delegado. Realmente, ele sempre, se tu topava, eu lembro assim, que todo mundo dizia, rapaz, o teu pai é o cara que veio, tipo assim, tem que substituir um delegado, o primeiro chamado que na época era do Diário Oficial, convocava os delegados, porque na época você não precisava ser concursado. Você era nomeado pela Secretaria de Segurança Pública. Então, mandavam ele para substituir, porque ele era muito bom e ele se destacava sempre. Ele era a pessoa que destacava em todo lugar que ele passava. Eu falo muito assim, trazendo hoje para o nosso cotidiano de vida, na atualização que nós vivemos, eu falo muito que o nosso pai era um obcecado. Que eu também me considero um obcecado, eu considero que a mãe não é um obcecado, o Flávio é um obcecado. São pessoas que não se conformam com nada mais ou menos. Ou tu é bom ou tu é ruim, não tem meio termo. Até porque não tem essa história no mercado. Não existe, nunca vai sentar aqui no teu podcast alguém mais ou menos, porque tu não é mais ou menos. Então o mercado não tem vez para amador. Pro mais ou menos, pro morno. Não tem. Nem Deus quer o morno. Ele aceita. Ou tu é quente ou tu é frio. Ele vomita. Né? Então isso em todas as áreas. Então quando eu lembro do nosso pai, eu falo assim, quando eu pego para ele, olho para a carreira dele, o cara que ele foi, o que ele desenvolveu, como ele educou os filhos dele, eu olho assim, hoje se eu pudesse falar uma palavra para definir, o Jorge Miguel falaria um cara obcecado. Obcecado pelo resultado do trabalho, obcecado pelo resultado da família, obcecado por marcar a história. Ele era obcecado. O tanto que ele morreu, a última palavra dele de vida foi dizer o quê? Vai ter uma reunião na segunda, não deixem de ir. Então, ele era muito obcecado. Né? Vocês falaram uma coisa muito interessante. A importância de você ser inconformado. Verdade. De você não aceitar. Falei esses dias, não lembro nem para quem que foi que eu falei. Falei, cara, acho que foi o Fabrício, a gente tava conversando. Falei, você nascer numa família pobre, a culpa não é sua. Você ser um pobre, a culpa é sua. Ele falava isso. Daniel Brunet esteve aqui comigo e falou a mesma coisa, que eu contei a história para ele como foi, né? Que eu não fui privilegiado com pais como vocês. Meu pai é aquele que se vendeu pelo sistema, tem que ter carteira registrada para garantir isso, aquilo, não sei o quê. Eu estava conversando com o Daniel falou, Anderson, deixa eu te falar uma coisa. O fato de você ter um pai como você teve, a culpa não foi sua. Agora a questão é, você tem o direito de ser um pai melhor do que ele, que é o que você está me mostrando agora. Entendeu? Então assim, só que eu posso falar, aí você fala assim, eu não acredito em nada por acaso. Meu pai, como eu falei, meu pai não era um cara tão admirável em alguns aspectos, mas essa questão de ser rígido, e hoje conseguir, com o meu conhecimento, levar eles para o caminho certo, veio do meu pai. É como eu conto uma história aqui. Uma vez eu lembro até hoje, eu cheguei, tinha uns 15 anos de idade, perdi um amigo no acidente de moto, fui o primeiro a chegar, vi o menino no chão e cheguei em casa com o olho vermelho. Meu pai me deu um tapa no meio da cara na hora que ele abriu a porta, eu virei na frente dele. Falei, cara, você tá louco? Por que você fez isso? Aí ele falou, você fumou, né?
E meu pai é um cara que fumava. Entendeu? Meu pai é um cara... o que eu quis dizer? Você usou droga, você fumou Mas uma olha, eu coisa. vou falar uma coisa pra você. Meu pai, sabe como é que ele fez comigo? Eu era assim, 14 anos, ia fazer 15 anos, ia ter minha festa de 15 anos. Eu Muito bom esse sushi. eu tô andava- comendo aqui. Eu andava com Gente, fica à muito, tipo vontade assim, pra vocês. meu pai era um delegado muito conhecido, então, tipo assim, as minhas amigas de dentro do colégio eram tudo filhas de delegado, era a gente conhecia, porque em Roraima, estudar em colégio público não era estudar num sistema público como hoje, infelizmente, existe muitas coisas ruins. Era como se estudasse nos melhores colégios do estado. Só entrava lá gente influenciável, gente filho do governador, e eu estava dentro desse mesmo sistema, né? Então conseguimos me matricular. Aí eu cheguei, faltando, tipo assim, uns 2 meses para o meu aniversário de 15 anos, eu cheguei para meu pai e fiz uma pergunta, eu, adolescente, curiosa, cheguei, pai, como é que é o que é maconha, cocaína, oh meu Deus, eu falei para ele, olhou para mim assim, filha, um minutinho só, aí ele pegou, chegou lá no telefone, que antigamente tinha aquele telefone de escada, disse que eu pedi para a viatura e buscar ele, aí eu falei assim, o papai não me respondeu nada, ligou pra delegacia e eu fiquei calada olhando pra cara desse, tipo assim. A gente te lembra, não sei se tu lembrou, viste que tinha uma mesa que tinha uma goiabeira e era fora de casa, naquela mesa. Aí o papai pegou e falou assim: pera aí, deixa eu só. Pegou, saiu. Aí voltou e falou assim: chegou a viatura, bora ali comigo. Eu falei: o que foi? Ele falou: vou te mostrar o que te leva, se tu tiver mais interesse no que tu tá me perguntando. Ele me levou pra ver os preços. Tu vai terminar nisso aí, ó. Aí é o fim que tu vai acontecer, se tu se interessar em saber o que é isso. Mas eu vou te mostrar o que é. Isso aqui, filho. Aí abriu uma gaveta, a gente disse: pedra, não sei o que. Ele falou: isso aqui tudo é droga que existe. Qualquer um desses, se tu tiver interesse, só basta você se interessar. É um caminho que tu nunca vai voltar. Eu olhei pra cara, mas tá bom, pai, só que falou isso, cara, pra você ver. Nunca queira isso aqui. E eu olhei pra cara e eu, tá bom, pai, você nunca vai se decepcionar comigo, porque eu nunca vou querer isso. E acredite, eu nunca tive interesse de fumar um cigarro na minha vida, para dizer assim, tive interesse, porque ele já me deixou com a certeza que, como o nosso respeito pelo papai sempre foi algo que, pelo olhar, a gente sabia até o que ele ia fazer, eu falava assim, isso aqui eu nunca vou poder pegar, Deus me livre. Impacto emocional. Cara, não, mas ó, veja só, eu admiro isso. Ele foi direto pra gente que vem da neurociência, sabe como funciona a cabeça, ele foi direto, ele foi perfeito. Ele foi perfeito, porque se você fizer isso hoje, nossa, como você teve coragem de fazer isso com a menina, expor ela essa situação. Não, cara, ele foi perfeito. É como eu falei a questão do tapa, meu pai me virou. Aí quando eu falei pra ele, cara, você tá louco? Eu não fumei porcaria nenhuma, eu acabei de perder um amigo. Se eu souber que você está fumando, aí é um soco. Falou desse jeito. Pensa que ele pediu desculpa? Nunca. Acha que ele devia pedir desculpa? Jamais. Jamais, jamais. É o que eu falo. Meu pai teve os defeitos dele? Teve, mas tem coisas que eu admiro no meu pai que eu falo para todo mundo. Primeiro, o fato dessa questão dele ser rígido. Ele era torto, mas não queria que eu fosse. E segundo, meu pai foi casado com a minha mãe até que a morte o separe, meu irmão. E minha mãe não era fácil. Entendeu? E isso é uma coisa que eu falo, cara, ele cumpriu um princípio até o fim, independente de como eles viviam, ele cumpriu. São duas coisas que eu admiro nele, entendeu? Que eu espelho, que eu sempre falo sobre isso aí. Mas essa questão, assim, ó, isso que o seu pai fez é o que hoje os grandes visionários, até vou citar o nome, Pablo Marçal fez isso com o filho dele recentemente. O que seu pai fez lá atrás, cara. Então isso faz assim, pra mim, assim, eu tô ficando deslumbrado o quanto o teu pai era visionário pra época dele, cara. Muito. O quanto ele era fora da caixa. Muito. Eu não sei como ele não foi internado como um louco, porque naquela época eles internavam como um louco, uma pessoa que era muito pra frente e visionária, assim, né? Então, assim, eu tô deslumbrado com isso, cara. A manhã teve isso aí, a minha experiência com o papai foi diferente, né? Papai não, isso aí foi também de confiança, foi outra. Não era nem isso que eu tava pensando, que eu tava lembrando de polícia, eu lembrei aqui, que o papai me pegou em casa, falando assim, vou ali que eu quero te aprender uma coisa, num domingo de manhã. Domingo, e o papai gostava de ir pra feira de domingo de manhã, amava ir pra feira. Só que nesse dia ele falou assim, bora ali, beleza, botei um short isso aí. Eu fui diretamente pra delegacia de menor. Cheguei lá na delegacia de menor, ele falou assim, vem cá, meu filho, eu soltava uns gritos, não sei o que, gritaria lá dentro, Eu falei, que já achei aqui nessa delegacia, rapaz. O papai falou, bora aqui, entra aqui na cela. Aí entrei, quando a gente entra lá na cela, meio fechada assim, ele falou assim, tá vendo aí, ó? Tudo vagabundo. Aí eu olhei assim, eu falei assim, aí eu falei, tá aí? O que eu tô fazendo aqui? Falou, olha, se tu roubar, se tu fizer qualquer coisa errada, é aí que tu vai ficar. Ó, o menino pelado naquela época, jogando água neles. Eu falei, caraca, depois daquilo ali, meu irmão, eu ficava com pânico. Eu falei assim, não quero nunca ser preso, bicho. Eu não quero nunca ser preso. Aí o que a gente pensa hoje? Forte impacto emocional. E assim, indo assim, em contrapartida com tudo isso, eu sempre quando eu ouço Flávia Maena falar
do Você papai, pegou uma parte mais leve, né? Isso que eu ia falar. não existiu esse Jorge Miguel com a Juliane. Ao contrário. O Jorge Miguel me ensinou que trabalhar era a coisa mais, que daria mais dignidade, honra e felicidade e proporcionaria bênção para as pessoas e eu ia transbordar na vida das pessoas. Ele me mostrou o quanto era bom ser próspero. O quanto ele ter tido coragem de trabalhar e buscar os sonhos dele era sinônimo de felicidade, de honra, de como as pessoas eram felizes ao redor dele por conta de tudo aquilo que ele construía. Então era o inverso. Era como se meu pai tivesse o tempo todo me treinando para chegar um dia e falar, filha, você tem que treinar a sua mente, porque a sua mente vai dizer o que você pode ou não fazer. Verdade. Só ela que vai te dizer. Porque ele fazia isso comigo todos os dias. O papai ele me levava para reuniões com diversas pessoas que ele tinha, assim, de pessoas renomadas que faziam negociações milionárias e depois ele me mostrava quais foram os pensamentos que ele teve para ter tomado aquela atitude. Aonde foi que ele controlou a emoção para não deixar se envolver numa reunião. Então ele me mostrou todo o tempo que, filha, isso aqui é a melhor coisa do mundo. A gente vai chegar em casa, agora no próximo fim de semana nós vamos viajar, nós vamos encontrar os seus irmãos, nós vamos convidar todos os seus amigos para viajarmos conosco, porque através do trabalho, olha só o que a gente consegue viver. Então ele mostrava que, ao contrário de alguns pais que mostram essa sensação para os filhos de vou ter que trabalhar, meu filho, volto depois. Não, eu ficava numa alegria que meu pai ia trabalhar, porque quando ele voltasse a gente ia fazer uma coisa extraordinária junto. Então eu ficava contando o tempo, que hora que ele ia chegar. Quando ele chegasse, ele ia me trazer uma Hello Kitty, porque ele sempre me trazia uma Hello Kitty, e a gente ia fazer alguma coisa extraordinária, porque ele, filho, eu trabalhei, trouxe aqui agora nós vamos usufruir disso agora esse fim de semana, vamos sair. E o papai veio totalmente contra tudo que aconteceu, porque meu pai, infelizmente, separou da minha mãe, né? Então, eu tinha 7 anos quando meu pai separou da mamãe. 5 anos. 5 anos. Né? E olha que coisa fantástica, que é uma coisa assim que eu digo muito assim, isso foi especial. Especial de Deus para comigo, especial também de sabedoria do meu pai e da minha mãe. Eu não senti o impacto da separação dos meus pais. Eu não me senti abandonada pelo meu pai. Eu não senti a minha mãe sofrendo uma separação que ela não queria. Eu não lembro dessas imagens da minha mãe. Eu não lembro dessas imagens do meu pai. Nenhum momento eu senti, agora meu pai separou da minha mãe, vai viver outra vida. Não, ao contrário. Eu lembro que todas as vezes que meu pai separou, existia um momento específico que a gente ia se divertir muito, que a gente ia estar junto, ia ser um momento meu e dele, ia ser incrível. E isso foi a sensação que ele me fez ter durante a minha infância toda. Tanto que no momento que eu tive a oportunidade, que minha mãe cedeu, porque né, todo filho que tem pai e mãe divorciado tem aquela mania. Ah, não deixa não, vou morar com meu pai, você vai ver. Sim, né? sim. Existe, né? Isso Tenho tudo. 2 casas. Não, você não vai me deixar aí não? Tudo bem, eu tô doida pra morar com meu pai. Então eu sempre ameaçava minha mãe. Meus filhos adoram, né? Eu vou ganhar 2 presentes no Natal, eu não tô nem aí, vocês vão separar, eu vou ganhar 2 presentes, aniversário 2 presentes. É isso aí. Então eu pegava coisas assim, né? E existe um momento como esse, que minha mãe com muita sabedoria também me deixou, me permitiu viver, tipo assim, 2 anos intensos com meu pai, vivendo todos os dias, entendendo também o lado que eu não conhecia, porque a gente não ficava o tempo todo junto, mas me fez conhecer a parte de resiliência dele, porque era muito desafiador administrar todo o império de empresas, pessoas que dependiam dele, o quanto que ele tinha que também ter domínio próprio da soberba não subir tanto para que ele não transbordasse disso nas pessoas. Eu vi o lado de ser ele e o lado ruim de ser ele, então tudo isso eu conseguia acompanhar de perto, e até graças a Deus eu digo isso sempre para a Maiana e para o Flávio, que eu sei o que sei e o que não sei, e tudo isso eu tive presencialmente com meu pai. Ele é bem. De ser uma pessoa próxima, bondosa e do que eu não quero que o dinheiro faça comigo, o que eu vi acontecendo com meu pai. Então, tudo isso me trouxe pela vivência. E graças a tudo isso aí, eu penso assim, cara, eu não tenho hoje. Se eu passar na minha cabeça aqui, tem um trauma porque meus pais foram separados? Não. Tem um trauma porque meu pai, não tive meu pai comigo todos os dias para mim? Não. Isso foi uma sabedoria absurda dos dois. Da minha mãe, que soube não transmitir para mim toda a dor que ela estava tendo de uma separação que ela não queria, porque, infelizmente, ele optou por ter outro casamento com outra pessoa, então ela conseguiu me blindar disso, porque em um determinado tempo eu gostava muito da pessoa que estava com meu pai, né? Então, tudo isso foi uma construção que a minha mãe fez, e agora tendo maturidade, entendendo, falou, caramba, olha como minha mãe foi sábia, porque eu nem momento absorvi isso, senão poderia ser que eu seria hoje uma mulher totalmente cheia de limitações, de bloqueios, crenças e assim por diante. E não é. Mas assim, até nessa questão que você está me contando, eu não passei a mesma experiência que os dois passaram, mas até nisso você vê que teu pai foi visionário, porque ele preparou 2 soldados na frente para você ter referência. Sim. Então você não precisava entrar dentro da delegacia para ver o que eles viram, porque você tinha referência. Pô, tem 2 na frente, os 2 estão seguindo, por que ela vai seguir pro caminho ao contrário? Não tem como. É verdade. E geralmente você vai olhar os irmãos e você vai querer referência. Caraca, Sim. meu irmão já está conquistando isso, também quero. Entendeu? Então até nessa parte ele foi visionário. Como eu falei, estou deslumbrado com a história do pai de vocês. E uma coisa assim, o papai sempre trouxe. Hoje a gente consegue ver na nossa caminhada
que ele sempre também teve esse negócio de unir a família. Ele sempre. Era do DNA dele. Ele falava que a família tem que ser unida. O maior sonho do papai era ver sempre a gente Até unida. a ex-mulher com a atual mulher, ele unava as conseguia unir coisas. todo mundo. Pra você ver como é que ele era. Ele era um MacGyver. Aí o que eu vi isso aí? Que hoje, por exemplo, hoje eu sou fã das meninas. Então, assim, eu consigo ser fã da Juliane, eu consigo ser fã da Maiana. Quando eu tô em um lugar, eu fico admirando. Por quê? Porque isso ele implantou na gente. Verdade. Ele nunca implantou na gente, vocês têm que cada um seguir sua vida. Competição, Pelo contrário, não. vocês têm que andar juntos. Vocês juntos, vocês Irmão vão crescer defende muito. irmão. Vocês juntos vão crescer muito. Vocês são Respeite muito uns aos outros, inteligentes. vocês são muito inteligentes. É um cordão de 3 dobras, vocês têm que realmente focar juntos aí, porque vocês vão explodir, vocês vão acontecer. Mas ele sempre incentivava isso. E quando eu tava com um sozinho, ela falou assim, rapaz, você é inteligente, você é isso, ó, tem que ajudar suas irmãs. Se um dia eu não estiver aqui, você ajuda sua irmã. Se um dia eu não estiver aqui, você tem que pensar que vocês têm que estar junto. Então, assim, ele sempre preparou a gente pra estar junto também. Verdade. Ele nunca foi aquele cara que fez assim, você tem que conquistar as coisas, esquece todo. Não, papai nunca foi assim. Papai sempre foi assim de, vocês têm que estar todos juntos. Só vai funcionar se só tiver vai junto. funcionar se tiver todo mundo junto. Era assim. Aqui a gente quebra uma crença, né? Que é aquela que não dá certo família trabalhar junto. É Vocês isso. são a maior prova disso. Aquela figura ali trabalha com vocês também? Também. Você Meu falou cara, fora, verdade? O marido da Baiana, o marido da Juliane, a minha esposa, todo Cara, trabalha eu junto. defendo muito isso, de falar, não existe Agora, isso. agora eu vou te falar O melhor só uma sócio é a coisa. família. Uma coisa só. As pessoas têm que entender que nós somos uma família. Nossa empresa ela é familiar. Nós temos mais de 16 anos de mercado. Só que nós somos uma família, mas aqui dentro da empresa nós somos um time. Verdade. Dentro da empresa nós somos um time, cada um tem sua posição, cada um tem que pegar e fazer o seu melhor na sua posição, treinar na sua posição. Por quê? Porque aqui às vezes a gente fica com aquele lado do romantismo, né, da família. Sim. A família passa a mão na cabeça um do outro. Não, tem isso Não. não. Aqui dentro é um time e o time joga para vencer. E para vencer tem que ter os melhores jogadores. Verdade. Então eu olho para Juliane e eu tenho confiança que eu sei que ela é uma das melhores jogadoras que nós temos. Eu olho para Maiana e tenho confiança porque eu sei que ela é uma dos melhores jogadores que nós temos. Cada um na sua posição. A gente não tem aqui medo de olhar e falar assim, cara, poxa, mas ela tá errando. Não. Aqui é um time. A gente sabe que cada um que tá ali não está porque é família. Está porque tem os seus méritos. E, Tem os Flávio, méritos. e pensando nisso assim, olhando mais para um lado racional e da clareza do pensamento das pessoas. Por que uma empresa familiar não daria certo se nós temos dentro de uma empresa familiar mais do que um motivo claro e óbvio do que fazemos o que fazemos? Que eu vou te falar, meu amigo. Hoje, eu faço o que eu faço com toda a minha obsessão em trazer o melhor resultado, porque não é só por mim. Existe toda a minha família que está envolvida nisso aqui. Então, hoje, claro, meu marido, os meus filhos, os meus familiares, mas existe um motivo muito maior. De que eu falo todos os dias, eu vou dar o meu melhor. Isso vai dar certo. Não tem plano B. Esse é o plano. Verdade. O plano B é o plano A dar certo. É isso aí. Sim, com certeza. Então, isso nós temos esse entendimento, essa clareza todos os dias. Todos os dias você está olhando para 3 pessoas que todos os dias trabalham incansavelmente para fazer dar certo. Óbvio que hoje, graças a Deus, a gente olha para o ecossistema do ICA, nós vimos aí que existem famílias e famílias todos, né, conosco. A nossa família Hoje do ICA nós cresceu temos, muito, né? de pessoas que representam o produto, já passamos de 400 consultores no Brasil, de pessoas que utilizam nossos cartões, já temos mais de 400 mil usuários. Né? Então, a gente está com 650 mil usuários no ICA Card, utilizando essa bandeira. Então, além disso, Juliane, se fosse por isso, vou te dizer sincera, eu já tinha parado. Falei assim, cara, eu vou fazer o seguinte, trabalhei pra caramba, dou um duro, adquiri coisas assim que não tem preço, de conhecimento, de pessoas que eu sentei na mesa, que Deus me permitiu trocar um conhecimento que agregou muito na minha vida. Sabe o que eu vou fazer agora com todo o patrimônio que eu construí com a minha família? Vou escrever um livro. Não é isso. Sabe que todos os dias, quando a gente vê os números, vê o crescimento do ICA, cara, olha o que nós estamos fazendo, olha o legado que a nossa família vai deixar nesse mercado. Verdade. Isso não tem preço. Não tem preço. Isso não tem. A gente não consegue medir esforços para isso. Eu também acho. Fala uma coisa pra mim. Quem deu início a esse projeto foi seu pai? Papai que startou. O pai que deu início? Então, como foi a inclusão de cada um aqui? O projeto do ICA, o papai, ele teve a ideia e entregou na mão da Maiana. E a partir da manhã começou o restante. Você começou a pioneira, aí dali foi puxando. Foi. Aí veio ele. Aí depois veio eu. Ela, por Aí depois naturalidade, por ser mais nova, veio depois. Entrou e um também tempo porque depois. Eu tinha um negócio com meu pai que era assim. Você foi privilegiada, né? Aqui os dois apanharam em tudo e você chegou ali já. Ela chegou pra fazer, Sentar eu vou fazer sentar. um novo momento. O verdadeiro sentar na janelinha, né? Chegou pra sentar na Não foi bem janelinha já. assim, não. Tá? Eu
esses dois aí, foi eu que ficava com ele, trancos e barrancos. Ele lá com aquele jeito dele de sargentão. Pai, não adianta você ficar fazendo isso. Eu vou ficar contigo aqui, a gente vai ter que resolver isso. Tu vai ter que aceitar. E ele era, eu acho assim, de nós três, pode falar se eu estiver equivocado, que é a minha visão. Eu era aquela que mais ouvia, que eu dava dura nele, parecia mais a mãe. Eu assim, não é assim, pai, para de ignorância, calma nisso aí. Eles dois, eles tinham, por eles terem tido um pai muito mais rígido, eles não conseguiam chegar com o papai e dizer, pai, tá errado. Eles falam, o papai tá errado. Geralmente o pai, ele escuta o mais novo mesmo, né? Geralmente o pai tem isso. Porque eu acho que ele já gastou tudo que ele já muito mais velho. Então é o mais novo que não preparou os dois primeiro, soldado, agora dá pra ouvir. Pra você ter ideia, o papai veio aprender a chorar depois de um tempo. Foi ver? Meu pai não chorava, ele falava que chorar era frescura. Então, é aquele cara que tá doente, chora nesse jeito. Engole o choro. Então, assim, isso aí pra ele, mas por quê? Porque na criação dele era assim. Então, assim, as pessoas às vezes elas querem culpar os pais, mas ninguém sabe o que o pai aprendeu do pai dele, pô. O pai dele também não ensinava isso, então ele não tinha a inteligência emocional que nós temos hoje. Ele não tinha acesso a tanta informação que nós temos hoje. Hoje eu chego aqui, eu sei que tem como tratar a minha parte de inteligência emocional, eu sei como tem que tratar uma área do TDAH, eu sei que tem... Mas naquela época não existia. Se não aprendeu, é burro. O cara é lerdo. Por quê? Porque o cara está com a gente, tem um TDAH, mas naquela época não tinha como saber, pô. Meu filho, você tá burrinho demais. Rapaz, tu não aprende não, meu amigo. Então, mas não vai, a gente naquela época não tinha. Aí eu vou acusar meu pai? Não, cara. E pode ser que daqui mais ou menos uns, sei lá, meus netos, eles já vão ter um novo tipo de coisa que pra gente hoje é uma frescura, pra eles vão fazer isso aqui, é frescura pra eles lá. Mas por quê? Porque vai evoluindo também, né? As ferramentas vão evoluindo, as pessoas vão entendendo mais, o ser humano não para de pesquisar o corpo humano, o ser humano não para de pesquisar o cérebro. Então, meu amigo, então daqui a pouco o que a gente está ensinando hoje, também temos as nossas falhas para os nossos filhos agora. Só que o que a gente não consegue, o que a gente não pode mais hoje, Anderson, é olhar para o nosso pai e falar assim, eu sou assim porque meu pai me tratava dessa forma. Cresce, cresce, para de vitimismo, você nunca vai ter nada na vida com vitimismo. Então o cara tem que pegar hoje e falar assim, cara, beleza, meu pai não tinha esse entendimento, mas eu tenho. Porque muitas coisas que meu pai falou que eu só consegui entender depois que eu tive entendimento de quem eu sou de verdade. Porque senão eu ia trazer cheio de traumas de lá pra cá. Até mesmo. Maiana, eu... Até porque o meu pai mesmo, por ele ser muito... Meu pai era um homem muito machista. Sim. Ele era muito rígido mesmo. Na verdade, você falou para de vitimismo para ser educado, que não era essa palavra. Não é para falar. Continua, desculpa, mas assim, eu já sabia. Então, tipo assim, meu pai era eu quase soltei. Que, tipo assim, eu lembro que ele me preparou para ser uma assessora do Flávio, porque o Flávio seria o sucessor do legado dele. E é verdade. Sim. E eu não achava aquilo errado, porque no meu entendimento, os homens eram o que recebia o legado. Tanto que meu pai me ensinou tudo da empresa, eu fui uma das melhores vendedoras dele, eu treinava o time dele de ir novos escritórios, e eu achava o máximo. E ele era tão bravo que se ele me ensinasse assim, ó, a placa 9BW é Volkswagen. Mas se eu dissesse, pai, é o quê? O que tu é burra? Eu tô te dizendo o que é isso. Pai, eu não entendi. Tá estudando pouco. Lê a apostila. Leia a apostila. Tá bom. Mas hoje, antigamente, tipo assim, pra mim, eu ficava em casa chorando. Meu pai falou comigo daquele jeito. Hoje eu entendo que era a forma de ele me ensinar a ser forte e aprender com a velocidade que ele aprendeu. Porque meu pai, quando saiu dentro de casa no dia da separação, meu pai se separou da minha mãe no dia 24 de dezembro. Uma data comemorativa, numa ceia de Natal, meu pai e minha mãe anunciaram a separação e eles nunca brigaram na nossa frente. Eu nunca vi meu pai levantar a voz para minha mãe. Eu nunca vi meu pai ser ignorante com a minha mãe. Eu nunca vi o papai chegar e dizer assim, qualquer coisa, eles poderiam ter o pega para papai. Era dentro do quarto, ninguém ouvia. Então, tipo assim, pra gente foi chocante. Meu pai e a mãe anunciaram o casamento. Meu pai olhou dentro dos nossos olhos, chamou, acho que o Flávio... Não chamou o Flávio, ele falou que seria buscar o Flávio. Ele disse para minha mãe, do jeito que eu estou lhe falando, estou pedindo a exoneração do meu cargo de delegado, daqui 3 anos eu volto aqui milionário para buscar vocês. Não foi assim? Daqui 3 anos eu volto milionário para buscar vocês. A minha mãe olhou pro meu pai assim, olhou pra gente e baixou a cabeça. Não teve mais nada que isso. Nós ceamos, ele foi embora. No voo da meia-noite desse dia. Então, chocou a gente, pra gente foi assim, impactante. A Juliane não sentiu que ela tinha 5 anos, mas a gente que vivia a família, pra gente foi assim, eu não vou mentir, eu lembro que quando meu pai saiu, eu olhava pra minha mãe, e minha mãe sempre foi essa mulher. Eu nunca vi uma coisa que eu tenho, e eu acredito que eu aprendi com ela, eu repliquei, até na minha questão, que eu também fui mãe, logo seguido que meu pai se separou da minha mãe em dezembro, em fevereiro eu estava grávida.
Foi logo seguida. Foi assim, eu tinha 15 anos, para 16 anos. Meu pai se aposentava, foi depois dos meus 15 anos, foi de dezembro para 16. Eu engravidei com 16. Tipo assim, parece que meu pai saiu de casa e engravidei. Foi um escândalo também, família tradicional. Foi horrível. Então, tipo assim, eu lembro que minha mãe podia... Sabe como é que eu sabia que minha mãe sofria? Porque ela chorava de noite sozinha num quarto. Só que eu nunca, minha mãe acordava o dia para falar se a pessoa perguntar por que o Jorge foi embora, ela olhava e dizia assim, porque a gente não deu certo, que nunca ela contou a história que hoje as mulheres querem espalhar. Foi corna que meu marido me traiu. Não. A minha mãe, ela tinha aquele respeito que ela teve como marido e pai dos filhos dela, mesmo ele não merecendo, porque a gente sabe que quando a gente é traída, não merece. Mas ela nunca deixou de ser a mulher que respeitava o ex dela e o pai dos filhos dela. Nunca falou mal dele pra gente, nunca. E depois ainda virou delegada. E depois ela virou delegada, tá? É verdade. Ela foi nomeada segunda delegada de polícia do aeroporto pelo secretário de Segurança Pública, que era amigo do meu pai. E quando ela virou delegada, meu pai ficou sabendo e falou, rapaz, virou delegado e pronto, assumiu. E minha mãe pediu a exoneração quando ele mandou buscar a gente milionário e ele falou, vem com os meninos. Ela abriu mão da vida dela, delegada de polícia, ganhava muito bem. E não foi para voltar para ele, não. E não foi para voltar para ele, tá? Foi para ficar com a gente. Então, nós somos filhos de um mega e uma mega mulher. Um homem maravilhoso e uma mulher maravilhosa. Eu ia falar justamente isso, ó. Para aqueles que vão assistir, se a pessoa entender a profundidade do que a gente está falando aqui nessa questão família, que é aquela questão, teu pai criou você para ser macho. Verdade. E a mãe de vocês criou vocês para serem mulheres. Sim. A verdadeira mulher de verdade. Sem essa aí. Frescura que está hoje, que a gente acabou de falar de cartilha, disso, daquilo. Não. Meu irmão, você é macho. Fácil. É macho. Essa questão que você falou, engole o choro, ele queria dizer, você é macho. Amanhã você vai sustentar. A prova disso, hoje em dia, não é nem o sucesso ali na tua... Não vou nem falar do empreendedorismo, mas é você ter 6 filhos. Porque isso é coisa pra macho, tô falando, a gente sabe. Você compra roupa pro menino daquele ali, igual o meu ali, 5 horas da manhã, quando é 5 horas da tarde não serve mais. É verdade. Esse menino cresce rápido. Entendeu? Você falou, você falou a mais pura verdade, que a questão que é, quanto mais filhos a gente tem, mais a gente prospera. Verdade. Entendeu? Então é uma bênção isso. E essa questão o que está acontecendo hoje com os pais de hoje em dia decide aí o que você quer ser. Entendeu? Decide o que você quer ser. E seu pai não. Você vai ser mulher, você vai ser esposa, vai honrar teu marido amanhã, você vai ser macho, vai honrar teus filhos, vai cuidar. Quando você vai colocar no mundo, você vai cuidar de todos. Mano, e as bênçãos, as pessoas, se elas entenderem a Bíblia, elas têm que saber. A Bíblia diz que os filhos são bênçãos de Deus. Verdade. E a Bíblia também diz que as bênçãos de Deus, eles prosperam, eles fazem você crescer e não vai te acrescentar dores. Por quê? Porque você vai lá e ele vai suprir todas as suas necessidades. O que acontece é que as pessoas que não conseguem hoje sustentar uma família é porque eles não fazem os princípios, eles não querem ser homens de verdade, eles não querem ser uma mulher de verdade, eles não querem assumir a responsabilidade de ter filhos e buscar soluções financeiras para ele conseguir resolver esses problemas. Porque a sabedoria ele nos dá. Cara, eu vejo, mais uma vez eu vou citar o teu filho aí. Teu filho tem quantos anos? 13 O mais velho é a escadinha, né? 13, 10 a menina, o Noah 5 e o Rabi pronto, o de 13 anos. Cara, ele tá faturando porque ele entendeu qual é o caminho que tem, que ele quer conquistar as coisas dele. Então todos nós temos capacidade de fazer isso. Só que as pessoas ficam no seu vitimismo. Por isso que eu falo, pais, não fiquem no vitimismo. Eu acho legal o que o Pablo Marçal tem lá, que é o antifrágil. Sim. As pessoas estão muito frágeis, qualquer coisa quebra, qualquer coisa... Eu não pode falar isso porque vai machucar essa pessoa e essa pessoa vai ficar traumatizada. Para, meu irmão, traumatizado isso aí. Não, Flávio, uma vez eu fui num podcast no Rio de Janeiro, que era um podcast meio sensacionalista, que falava um pouco sobre as mulheres, e o cara me chamou, tipo assim, pensando que ia ouvir de mim algo assim, porque eu tive dificuldade. Chegou comigo assim, me perguntou, Juliane, qual foram as maiores dificuldades que você teve para poder ingressar no mercado financeiro? Falei assim, eu tive minhas maiores dificuldades em 4 meses de operação. Aí ele, por quê? Porque eu não tinha resultado. Contra resultados não tem argumentos. Quando eu tive resultado, eu tive voz. Verdade. Acabou. Todo mundo me respeitou. Acabou.
Não tem, muitas das vezes as pessoas querem botar a culpa, ninguém me fala porque eu sou mulher, porque eu não tinha isso. Não é isso, cara. Se você tem resultado, você vai ter vez na mesa, ponto. Se agora chegar aqui, teu filho chegar aqui agora, teu filho de 13 anos, eu, Maiana, Flávio, nós vamos parar para ouvir, ele tem resultado. Verdade. Acabou. Verdade. Ele não precisa estar na Forbes, ele não precisa estar com uma forma. Não, vamos ouvir, o cara ali tem resultado. É o que nós sempre falamos aqui, você vai ouvir quem tem frutos. Se não tem frutos, você vai ouvir pra quê? Olha só, isso você aí. te pega hoje, olha como é que é. Hoje dentro do nosso grupo, nós temos aqui, ó, Maiana é a CEO do grupo. Ela é lá, ela que é a CEO, ela que é a mente pensante, ela que vê como é que a gente pode fazer. Eu sou CPO, eu cuido da parte de produtos, Juliane, ela é a CEO. Aqui nós estamos falando de duas mulheres. Que se fosse pela regra, se fosse seguir até o dia, eu falo, não, mãe, vocês ficam aqui, vocês mulheres vão subir aqui, porque eu sou homem, pô. Né? Só que, cara, hoje a gente tem que entender o seguinte, quem realmente sabe jogar em cada parte? Quem sabe jogar em cada posição? Sim. A posição de CEO hoje eu não me vejo. Não. Se você falasse hoje, vá ver para ser CEO. Não é o que eu quero, não é aquilo que, não é a minha posição para jogar. Eu vou atrapalhar o time se eu for para ali. Ali vai ser ego. Se eu ficar ali é ego. Então as pessoas têm que entender o seguinte, é resultados que a gente quer. Então cada um tem que jogar na sua posição. Hoje eu olho para a Juliane e eu falo assim, cara, que eu sei que se for falar negócio do IC Invest, a Juliane pode ir lá que ela que arrebenta, meu irmão. Pode botar lá, ela vai arrebentar. Por quê? Porque é a posição dela. Se chegar aqui hoje, eu quero que você fale aqui hoje do produto da empresa. Eu vou lá, meu irmão. Pode falar dos produtos que nós temos aí. Vou te falar que eu vou treinar o time, eu vou fazer a cultura do time, porque é isso que eu sou. Onde a minha paixão é aí. É de trazer a cultura para dentro da empresa. Eu quero falar agora de como é que funciona a parte de organização e como é que vamos ter visão. Maiana, pô. Eu digo assim que a questão assim, da posição, de tudo, isso é tão importante numa empresa, vocês não têm noção de quanto isso é decisivo na prosperidade de uma empresa, quando você sabe a posição e o papel certo de cada colaborador, funcionário, qualquer coisa que você esteja na sua empresa. Olha que coisa fantástica. Isso é o início do start do ICA Bank, do grupo ICA, levando o produto para o varejo. Todo o ecossistema que nós construímos juntos, que startou aqui na Maiana, que ela construiu ali junto com o Flávio e dentro dos municípios, ele era um produto totalmente offline, ele era de fato específico para aquelas pessoas que sentavam na mesa e negociavam para entrar naquele produto e ganhar junto. Era assim, isso disso. Quando a Maiana trouxe isso para dentro do mercado, falou assim, cara, mas a gente está aqui, vai existir mais um ano atípico do negócio, a gente precisa alavancar. Quando ela trouxe para se alavancar, eu sempre gostei de marketing, porque eu sempre gosto de vender. Então, qualquer coisa chega aqui, amigo, podcast que a gente vai vender agora, vamos vender o melhor podcast, a gente só vai parar aqui quando isso aqui estiver entupido e nós vamos fazer o negócio acontecer. Eu amo vender, qualquer coisa que seja. Quando eu entendi esse negócio, eu falei, cara, que legal, isso aqui, eu consigo fazer um marketing disso aqui muito bom. E depois eu falei, cara, aliás, eu consigo ver um produto disso. Quando eu entendi isso aqui, eu falei, Maiana, eu consigo ver isso aqui e a gente pode fazer dessa forma para alavancar mais ainda os resultados e sair um pouco do offline. Quando eu chego nessa posição e eu pego um produto de uma pessoa que ela tem clareza do que ela está fazendo, ela tem a certeza do que o produto dela faz, ela não tem dúvida, ela falou assim, ela compartilhou comigo que faz o quê? Eu quero comercializar isso na mente dela. Ela está na mente dela, eu quero pegar os pontos específicos e gatilhos de venda e eu vou trazer isso para o mercado e vou vender ele de uma forma melhor, com marketing, com impulsionamento. E ele tinha resultado, né? E ele já tinha um resultado. E foi muito mais fácil. Para mim, desenvolver um produto para o varejo foi muito mais porque eu já vi o resultado que tinha lá e eu só trouxe para uma realidade mais, né, do varejo mesmo, de trabalhar isso na parte mais rápida do negócio. Mas o meu pensamento, Juliane, é pequeno, mas é a partir do momento que você chega e joga num time de um cara que sempre teve visão de escalar as coisas, de escalar, fazer um produto multiplicar de uma forma muito mais rápida. Falei, caramba, eu cheguei com ele assim, eu lembro como se fosse hoje. Cheguei assim, Flávio, peguei o produto aqui, do ICA, e eu tô pensando em trazer ele pro varejo e tal, e ele fazendo as coisas dele, né, o Flávio é um cara muito inteligente, ele é inconformado, se aparecer agora uma notícia no mercado, ele vai pesquisar sobre isso, e às vezes eu fico dizendo assim, caraca, como é que o cara, não é à toa que ele fala sobre infodemia. Não é à toa que ele fala por infodemia, porque ele é uma infodemia, porque ele quer saber de tudo que tá acontecendo, tudo ele quer saber, chega agora e diz, agora é o copo, ele, vou saber por que esse copo é prata, e eu tipo assim, eu não vendo copo, eu não quero saber do copo não, eu vou falar do podcast, que eu vendo podcast. Mas pra você ver a mente da pessoa. E aí eu falei, Flávio, ele tava lá fazendo as coisas dele, ele tava procurando, pesquisando coisa na frente do computador, ele gosta muito também de investimentos na bolsa e tal, e ele, de criptoativo, ele é apaixonado por esse mercado, de blockchain. Ele lá fazendo as coisas dele, eu falei, Flávio, tem uma coisa pra te falar. Ele fala. Tá, mas sai aí da tela do computador, ele fala, Dino, tô aqui fazendo as coisas, você não vai prestar atenção em mim. Pô, cara, é um negócio que eu tô pensando aqui, que eu vou botar pra vender ele.
Fala, eu tô te ouvindo. Aí, tá, olha, eu tô pensando nisso, e nisso, e nisso, e nisso. O que você acha? Ele olhou assim, funciona. Aí eu falei assim, tá, mas eu tô pensando em levar pro varejo. Ele, funciona, dá pra escalar essa parada. Eu olhei assim, escalar, Flávio, eu quero só treinar a pessoa entender e vender, pô. Juliane, tem que escalar. Eu falei que podia escalar. Ela viu você com essa parada de multinível. Esse negócio de escalar é multinível. E eu sou muito tradicional, porque eu vim de um cara tradicional. Meu pai era pastinha debaixo do braço, vender, minha filha. Dinheiro na conta, negócio fechado. É isso que é o sucesso. E era a partinha mesmo. Né? E eu Literalmente chegava, Maiana, peraí. Cheguei lá, voltei com a Maiana. Falei, Maiana, você não tá entendendo. Eu sempre fui empolgada. Você tá vendo aqui? Quando eu pego uma visão de que eu sei que aquilo pode vender, me esquece, você não me segura. Eu vou fazer esse negócio parado, eu tô vendo tudo, a gente vai vender, vai acontecer. Cheguei pra Maiana, esse negócio vai ser incrível, as pessoas vão entender. Aí, Juliane, será? Mas, Juliane, não sei não, viu, Juliane? Eu acho que você também tá exagerando. Falei, Maiana, tu não tá vendo o ouro disso, cara? Cara, essa é a parte importante, você enxergar antes de todos. Exato. Porque aí você já chega com a energia de contagiar. E aí ela chegou. Vai surgir um será, mas assim você quebra o será na mesma hora. Na mesma hora. Como você falou, você já se aumenta ali, sobe Não, eu subi já, Maiana, a gente vai pra Forbes, cara. Você não tá entendendo. E ela, Forbes, eu falei, perfeitamente. O ponto fraco dela, Forbes. Eu falei, Ela já é vendedora. Já viu que é o ponto pra ela, já viu pro ponto. Ela chegou assim, ela passou mais um tempinho, né? Ela lá com a parte sistemática dela. Ela, Juliane, o que você tá pensando? Tem até uma lei que Ampara. ampara. Eu falei, tá vendo que eu não sou doida, rapaz? Aí eu falei assim, a Maíra falou, Juliane, tem mesmo uma lei, tô pesquisando aqui. Aí depois ela, vou ver aqui uma assessoria, já pegou, né, a parte da expertise de estruturar o negócio e tal. Eu cheguei com o Flávio, rapaz, ele fica assim, ó, tem que escalar. Eu falei, não vai escalar, Flávio, esse negócio não é pra escalar. A gente tem que encontrar uma pessoa que sabe vender, essa pessoa vai treinar outras pessoas do escritório dele que vai vender, e tá tudo certo. Aí, deixa eu ver aqui que eu faço do meu jeito. Vai me vindo aí. Hoje eu vou te fazer uma apresentação. Aí ele fez. Foi pra cada apresentação. Que eu sou do papel e caneta, porque eu amo papel e caneta. Poder assim, que assim, né? Vendedora. Eu sou um amigo rascunho também. Só que aquele tudo rascunho o papel é assim. uma bique, meu amigo. É milhões pra mim. Depois chega pra eles e falam assim, ó, passa isso aí no tablet aí, passa aí, porque eu tô só. Se eu não escrever. Eu tenho dificuldade até com o iPad até hoje. Meu negócio é papel, eu fico ali escrevendo meia hora. É isso. Eu sou esse cara. Se eu saio com papel. Eu sou. E aí é aquela questão que só você entende, né? Aí você tem que chegar, você tem que explicar pra todo mundo o que tá acontecendo ali. Ó, coloca assim, assado, isso, aquilo, não sei o que, tem que ser desse jeito aqui. Porque eu também sou o cara do papel, eu adoro. E eu me realizo. Na nossa empresa. Me realizo escrevendo. Se você chegasse em todos os escritórios do ICA, que você vai olhar, você vai ver um Flip Sharp. É por causa de mim. Vou dar treinamento online, eu tô lá no Flip Sharp. Pessoal, é isso aqui. A apresentação tá lá com tudo, mas eu tô lá no. Eu já sou da parte do slide, montagem. Eu amo escrever. Eu escrevo até no iPad. E ele chegou, levou essa informação, né, da vendedora aqui, eu, cara, vibrando, mandando mensagem pra ele, Flávio, caraca, quando a gente montar esse negócio, ele, calma, mãe, eu vou te mostrar um negócio. Aí pegou o design que ele tinha lá, o parceiro e tal, voltou no outro dia com tudo apresentado. Ele, e aí, curtiu? Aí eu falei, rapaz, essa é a ideia mesmo. Ó, mas olha a importância, como o equilíbrio que tem entre vocês ali. O equilíbrio. É que nem a questão da equipe nossa. Como eu falei, sou o cara do rascunho. Aí eu vou mostrar pro Fabrício, eu falo, nossa, mas é bem mais fácil fazer assim, assim, assim. Ele mexe 2 pontinhos, tá tudo pronto. Eu falo, cara, que beleza que eu tenho o Fabrício aqui. É ótimo que eu tenho o Fabrício aqui. Tanto é que, ó, o pessoal, eu mesmo me zoo aqui, que é o seguinte, meu telefone, qualquer coisa que eu olho ali, eu já não ponho nem a mão. Fabrício, como que resolve esse negócio aí? Fabrício, assim, caraca, fácil. Porque o telefone pra mim é assim, ligar, WhatsApp, só, pronto, acabou. Qualquer coisa que morre, né? Ó, eu tô falando sério, eu tô com 47 anos. Todos os telefones que eu tive na minha vida até hoje, eu nunca descobri todas as funções deles. Todos. Somos dois. Olha, todos. Todos, cara. Eu só procuro saber a foto, eu falei, tem câmera boa? Vai tirar foto e fazer vídeo. E hoje a gente tá naquela era que, tipo assim, como eu falei, eu trabalho com eles, que eu vou fazendo isso com eles. Mas assim, você pega o teu filho, que nem o Noah. Você catar o Noah, como faz assim? O Noah é assim, pai. Oh, meu Deus, a minha filha de 6 anos faz isso, já tem ela consegue descobrir coisas no celular que eu fico... Descobri agora fazer vídeo no TikTok, eu boto o celular em pé e fica ela dançando na frente. Ih, camina, derruba isso aqui. É justamente e com essa, né, e aí com essa ideia, quando ele trouxe a ideia, né, do Wiki Invest, do produto todo desenhado, assim, eu falei, olha, isso que estava na minha mente mesmo. Ele, só que agora a gente vai escalar, Juliane, vamos trazer uma forma de remunerar pessoas. Aí no momento, assim, aí cabe muito com o que você falou, de respeitar o resultado que cada um tem. Né? Então, o Flávio foi um cara que ele sempre teve resultado no mercado. Em questão de liderança de times, Flávio, ele é um líder. Ele ensina as pessoas a como duplicar um produto, a como motivar o seu time, a continuar produzindo. Ele tem esse dom, é um dom para mim de Deus.
E quando eu vejo, eu falei, pô, Flávio sempre teve destaque em empresas onde liderou times. Verdade. Então, como eu, que estou agora desenvolvendo um produto, não vou acreditar na visão dele. Tem que ser. E foi aquela coisa de permitir, cara, vou ter que seguir a visão dele. Até aqui a minha visão, tudo bem, agora tem a dele que vai casar com a minha e daqui a gente vai ter a nossa visão. Verdade. E com esse entendimento, aí sim as coisas começam a E olha a acontecer. importância de a gente ter tranquilidade de estar com o time. Verdade. Quando a gente fez isso aí, a gente começou a escalar, o negócio começou a pegar muita velocidade e Juliane se tornou a líder desse time, tá? Quando Juliane se tornou a líder desse time, o meu papel já não era mais de liderança. Naquele momento, o meu papel agora era de trazer a cultura para as pessoas, de fazer eles se apaixonarem pelo produto. Porque eu acredito que as pessoas conseguem vender aquilo que eles são apaixonados, porque senão vai ser dinheiro por dinheiro e uma hora eles param. Verdade. Mas quando eles amam aquilo que eles estão fazendo, mesmo que não dê dinheiro, eles vão estar fazendo, porque eles vão estar conectados com a cultura e a cultura vai fazer parte deles. Eu lembro que tem muitas empresas que eu fiz parte que eu via que as pessoas nem ganhavam dinheiro, mas eles eram apaixonados. Eles eram realmente aquelas pessoas ali que eles eram inconformados, independente, não era financeiro não. Eles tinham que fazer aquela empresa ali funcionar de qualquer forma. Verdade. Discutiam, brincava pelas empresas, por quê? Porque eles eram apaixonados. Então eu aprendi isso. Eu aprendi que a gente tem que ter um amor. Então o que eu tava fazendo? Juliane ela é agressiva demais no mercado. Então por isso que hoje ela é especialista em high ticket. Não é à toa. Por quê? Porque ela pegou e fez do quê? Falou assim, cara, eu vou fazer meu time produzir como nunca produziu. E o time da Juliane é um time de leões, irmão. Você não tem ideia, é um time que produz muito. Mas tô falando resultado. muito, o resultado é resultado. É extraordinário. Só que o time da Juliane tinha uma coisa que não tinha. Era o time que não tinha o coração. Dentro ele não conseguia olhar para o ICA como o amor. Eles conseguiam ver o ICA como uma ferramenta financeira para eles. Só. Que é isso que ela consegue. Ela é, meu irmão, se você botar aqui pra falar que isso aqui tem que fazer dinheiro, essa mulher vai fazer. Ela fala assim, ó, Laura, Tem que fazer dinheiro, tá? Vamos Só se fazer. puder pra sair, Então, você tá com a pessoa certa dinheiro, aqui. E aqui é o seguinte, o que é bom de Juliane é que ela é especialista em high ticket. Inclusive, aqui, as pessoas que contratam ela hoje para palestras, coisas, é para questão de elevar o nível dos seus produtos. E aí a gente tem eu e Maiana, a gente tem um privilégio, porque isso aqui ela faz dentro de casa. Então assim, ela bota o nosso produto, mas realmente vai valer muito mais. Eu falei, cara, o produto aqui, já alavanca esse negócio aí, bota pra subir. Eu faço te apaixonar, mas de tu que bota o negócio pra ficar com preço bom. Então assim, e aí quando a gente conseguiu fazer com que as pessoas hoje, se você falar com o nosso time, eu tava comentando com isso ela, ontem, que a gente tava comentando, eu falei assim, Ju, é tão lindo ver o pessoal falando, né, tipo, hoje o pessoal fala da cultura, a gente fala assim, do amor, ele fala do propósito da empresa, hoje eles estão falando de, cara, eu vejo alguém comentando assim, não é mais dinheiro por dinheiro, é propósito, é mudança de vida, é fazer o que as pessoas realmente, esse produto aqui vem impactar a vida de pessoas, que esse produto aqui realmente está transformando a vida de funcionários públicos, está transformando a vida dos comerciantes, tá aquecendo o comércio local. Então, Tá assim, gerando emprego. Então começa a falar, caraca, eles estão falando do propósito. Isso chega no momento que eu tava me emocionando, porque eu falei, cara, a gente conseguiu já passar pra ele o que é a nossa verdade. Porque, mano, se você for olhar hoje pro Grupo ICA, nós não é mais dinheiro por dinheiro. E eu posso te falar uma coisa, hoje eu escutei, mais uma vez, foi confirmação de Deus, o Thiago Brunet falando no palco lá hoje pra gente, nos ensinando, que ele fala assim, que as pessoas falam que virou clichê, né, falar que não é mais dinheiro por dinheiro. E não é mais, pô, porque é propósito. Agora é o seguinte... Eu falei no podcast passado aqui, quanto mais pessoas eu ajudo, mais dinheiro eu ganho, pô. Verdade. Então, assim, o propósito vai ser ajudar pessoas. Porque quanto mais pessoas eu ajudo, mais dinheiro eu vou ganhar. Hoje, isso é consequência. Vocês já estão num patamar de que dinheiro é só consequência. É consequência. E eu vou te falar... Isso é a parte mais maravilhosa. E sabe de uma coisa, André? As pessoas não ganham dinheiro porque elas acham que o dinheiro é maior que elas. É muito assim, as pessoas olham assim, eu lembro que eu tinha uma vontade de ter um Chevette. Não, minto, uma picape Corsa. Eu tinha um sonho de ter uma picape Corsa. Naquela época eu não tinha carro nenhum, eu queria ter uma picape Corsa, mas eu queria. Picape Corsa passava por mim, eu ficava doido, eu vou ter uma picape Corsa dessa. Nunca tive, até hoje. Já tive vários carros, muito melhor, mas a picape Corsa eu nunca tive. Por quê? Ela se tornou grande pra mim. E aquilo que você se torna grande, é difícil de você conquistar aquilo que é tão grande para você. Eu preciso fazer R$1 milhão, R$1 milhão parece ficar muito longe. Mas quando você fala assim, eu preciso ajudar 1 milhão de pessoas. Foi tão rápido. Aí, É incrível. quando você vê aqui, já bateu mais de 10 milhões, irmão. Já bateu mais de 10 milhões. Por quê? Porque o teu propósito é ajudar pessoas. Como é que eu resolvo esse problema aqui? Maiana é especialista nisso, por isso que eu tô falando que ela é CEO. Ela é a cabeça que ela fica vendo o que tem de problema aqui pra gente resolver. Porque, olha, gente,
Quanto mais dinheiro a gente vai ganhar, quanto mais problema a gente resolve, mais dinheiro a gente ganha. Essa é a cabeça da Maiana. Aí o que a Maiana faz? Qual é a cabeça da CEO? Ela tem que procurar o produto, procurar o que esse produto soluciona. Aí depois que faz isso aqui, olha, para você ver como é que funciona a tríade. A Maiana tá aqui, ela olhou o produto, falou, caraca, esse produto aqui soluciona essa dor. Ok, para quem eu tenho que passar agora? Para Juliane. Por quê? Juliane, temos que fazer esse negócio aqui virar dinheiro. Tá, Juliane? A Juliane, tá, Maiana, eu vou ver agora o que dá isso aqui. Faz sentido. Deixa eu ver se para melhorar aqui, porque eu tenho que botar ele como high ticket, ela já melhora. Aí ela fala, Flávio, o pessoal precisa se apaixonar nesse produto. Maiana pensou, criou, tá tudo ok. Juliane perfumou a perfumaria, passou pela Juliane. E eu sou aquele cara que vai fazer virar o amor. Tu vai ser que se apaixonar. Então ela me entrega. Então isso faz com que funcione. Então quando alguém fala assim, Flávio, você nunca que tem muito lugar que eu vou aí, você nunca quis ser o CEO da empresa, não? Eu falei, não, pô. Isso não é a minha função. Eu não jogo nessa posição. Meu time, a minha posição de jogar é esse lado aqui. Inclusive, eu até brinco com ela, porque a Maiana, você vê que o braço direito da Maiana é a Juliane. Eu falei, eu sou o braço esquerdo, então. O braço direito é a Juliane. Aí hoje, quando eu cheguei aqui, eu falei assim, tinha um nessa cadeira, tinha o da Juliane ali, eu falei assim, quem é que tá do lado direito? É Deus falando, pô. Agora, aí eu vou chegar agora, eu vou ter que discutir. Eu falei, não, eu tenho que ser o brasileiro mais. Porque eu comecei junto com ela. Peraí, você tá ali. Não tá entendendo? Aí, por que acontecem as brigas nas famílias ou então a briga dentro das empresas? Porque um quer tomar o lugar do outro. E acaba que a empresa destrói. Aí todo mundo perde seus lugares. Olha que burro. O cara quis tanto tomar o lugar do outro que quebrou foi todo mundo perdeu seu lugar. Agora tu vai ter que virar no outro lugar. Tu vai ter que ser funcionário de alguém. Porque tua empresa quebrou. Agora, se você sabe a posição, eu tenho que chegar aqui, eu tenho que blindar hoje a nossa CEO. Aí nós temos que blindar a CEO. Aí eu tenho que blindar hoje a nossa CEO. Pronto. Qual é o meu trabalho aqui? Fazer meu time se apaixonar. Por quê? Porque meu time é apaixonado, eles produzem. Eles produzem, tá blindando toda a nossa equipe, pô. Acabou. Nosso trabalho só é esse. Então as pessoas elas têm que entender de quem elas são. As pessoas, é vaidade, porque eu tenho que ser isso aqui, porque se eu não for, meu amigo, eu até brinco com a minha lá, o nome do cargo é CPO, né? Eu falei, rapaz, se botasse qualquer nome de O no final, ele tá lindo, pô, porque a gente sabe quem nós somos, pô, não é a nomenclatura que vai deixar você ser grande ou pequeno, é quem você é. Então eu sei o que eu sou, eu sei qual é a minha parte, e eu sei o seguinte, quanto é importante eu ter ela e quanto é importante eu ter ela. Com certeza. O que não dá hoje é se você falar assim, Flávio, hoje você toca isso aqui sozinho, não toca, irmão. Não dá. Não consigo. Não tem como. Eu vou olhar assim e falar assim, não, pô, essa parte eu não quero nem saber. É a semente que teu pai plantou ali, cada um tem o seu galho. Não adianta. E um depende do outro. E as empresas, elas precisam entender isso, sabe, Ana? Tá faltando isso mesmo. Hoje eu vejo assim, a gente fica olhando aqui assim, hoje eu tava vendo um testemunho lá na Casa de Destino. E o cara tava falando que o funcionário estava ameaçando de sair da empresa e ele estava achando que ia quebrar a empresa dele porque os funcionários iam sair. Por que isso? Porque o cara não sabe quem é ele. Ele não sabe o quão grande ele é. Ele não sabe passar a cultura dessa empresa para os seus funcionários. Porque quando você passa a cultura, quando você passa realmente o propósito da empresa, você vai o próprio propósito ele vai expelir ou vai atrair aqueles que vai fazer parte da tua jornada. Mano, nós estamos aqui os três. Se todo o nosso time comercial sair, nós montamos de novo. Porque a essência está aqui. As pessoas que têm que vir para cá, é que têm a nossa essência. Então eu não tenho que ficar preocupado com quem sai do nosso grupo ou quem fica do nosso grupo. Até porque quando a gente começou uma coisa que a gente mudou em 2025, foi uma determinação nossa, é que a gente conseguiu fazer com que o high ticket virasse. Porque assim, eu digo para a Ju, que eu olho para a Juliane, eu vejo ela assim, justamente. Ela tem essa determinação e a força do CNPJ. O que o CNPJ não tem? Coração. Ele não tem. Se ele tiver coração, ela não tem. É vender. É vender. Aí, resultado. Tá, escalou, tá lá em cima. De repente, eu olho assim e falo, se não existir o amor pelo CNPJ, o CNPJ ele não vai sobreviver. Porque eles vão começar só a pensar em dinheiro. E no dia que a gente pensar em dizer assim, vai entrar, vamos fazer uma nova roupagem, a gente vai precisar... Não vão querer ficar, porque aqui é o dinheiro. Aí o Flávio falou assim, então chegou o momento de a gente mudar agora e colocar o amor pelo que trouxe até aqui. Porque quando eu olho para o ICA, por que quando eu vou falar do ICA, quando eu falo do ICA, me emociona? Porque eu vivenciei cada passo que ele deu para chegar no meu high ticket. Porque ele não era high ticket, ele era um produto de prefeitura que a gente comprava e recebia, cara, um produto muito simples.
O Haiti. Ainda continua sendo, mas. E continua Mas sendo. tá mais cheiroso agora. Mas tá perfumado. Entendeu? Então, tipo assim, quando o produto tá aqui de uma forma que olha, tipo assim, quando alguém vai falar comigo sobre o Wicca, todo mundo falava assim, cara, o olho da Maiana brilha. Mas sabe por que brilha? Porque eu amo o que tá ali dentro. Aquilo ali é um amor. Eu ia justamente perguntar Entendeu? isso. Vocês enxergaram o propósito do negócio? Né? Sim. Aí gera amor, gera tudo. É. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você que eu estava curioso em perguntar isso aí e eu vou te explicar por que eu estou perguntando. Seus pais, a gente já deu um show aqui, ó, o que vocês falaram aqui. Como eu falei, se a pessoa que estiver assistindo lá ver tudo isso aqui, esse conteúdo, entender a profundidade, ela vai criar mais um monstro no bom sentido. Amanhã Sim. vai criar Flávio, vai criar e assim por diante. Seus pais eram cristãos? Ó, vou te falar agora olha como é que as coisas são. Meu pai, ele era religioso. Meu pai era religioso, minha mãe religiosa. Católica. Católicos ferrenhos. Eu acho que você já tinha até falado antes pra mim. Católico ferrenho, nossa criação foi de católicos. Uhum. Nós fomos ensinados com catolicismo. Maiana foi batizada. Batizada, eu sou a única tudo mais. batizada. Eu não fui batizado, João também não. É a única. E assim, nós tivemos um ensinamento de que aquilo ali era a maneira correta. E assim, nós concordamos ainda que é a maneira correta. Eu acho que todo mundo tem a sua forma de professar sua fé e cada um acredita da maneira que quiser. Com certeza. E assim, ele conseguiu passar pra gente muitas coisas positivas do lado do catolicismo, as coisas demais, principalmente no amor ao próximo, porque o meu pai, ele amava muitas pessoas. Sim. Ele ajudava muitas pessoas. Minha mãe também. A minha mãe, Nossa, você é doido, minha mãe, Minha mãe se você for falar com a minha, um dia a gente vai trazer minha mãe aqui pra ela fazer um podcast com você. Você vai ver. Só falta ela da família agora. né? Só falta ela agora. Aí se você for em Roraima lá e perguntar quem é ela, todo mundo é apaixonado por ela, porque ela ama ajudar pessoas, ela ama servir. Minha mãe ama servir as pessoas. É dela. Minha mãe é sempre dela. tá cheia. A casa da minha mãe lá, tipo assim, a gente é muito mais assim, de chegar e a gente querer ficar no nosso canto, porque é cansado mesmo essas coisas. Mas a mamãe, a casa dela, ela gosta de chegar lá e abrir gente, todo mundo, e ela faz comida pra todo mundo. E assim, e tá tudo ótimo. Tá bom. Mas para não fugir do assunto do catolicismo, durante muito tempo nós fomos católicos também. Eu, Juliane, Maiana, todo mundo professava a mesma fé. Até que um dia, a nossa irmã mais nova, Eu sou influenciadora dessa família. Juliane, foi para uma igreja evangélica e se converteu. Você me contou a história, foi naquela Aí ela que se converteu e através dela eu me converti. Acho que Maiana Eu também. fui a primeira. Maiana foi a primeira. Eu fui a primeira. A Maiana foi a primeira, a Juliana Aí a Juliana depois isso. foi ela. Porque Depois eu foi fui, Juliana. até minha mãe achava que eu tava ficando doida, porque eu fiquei meio doida, porque toda vez que eu vi um santo, eu queria jogar fora o santo da mamãe. Minha mãe disse que minha ex-sogra tinha ficado, dava uma lavagem cerebral, que eu tava maluca, que eu tinha que me enterrar. Aí a Juliane pegou, se converteu, me chamou, eu me converti. Foi lindo no dia. E olha só, depois que a gente se converteu, nós convertemos nossa mãe Foi. e o nosso pai. É. Então, tipo assim, e converter, que eu digo, não é apenas a fé cristã. Todo mundo virou cristão, Sim. todo mundo professa, nossa profissão de fé é cristã, É. mas a gente conseguiu converter o amor para dentro de casa. Foi diferente. Porque meu pai começou a ser mais emocionado, meu pai começou a falar mais de amor pra gente. De Deus. Meu pai começou a falar mais de Deus. Ele falava assim pra gente, tu não acredita em Deus não, é? Eu lembro que a última vez que eu vi meu pai, quando eu falava qualquer dificuldade, tu não acredita em Deus não? Eu não acredito em Deus. Era Depois falar dessa menina aqui, que esse negócio de Deus com essa menina aqui é diferente. Aí chegou uma vez que eu lembro que a última vez que eu vi meu pai com Vita, fui no hospital, a gente foi visitar ele no hospital, e eu cheguei lá e eu falei com ele, ei pai, como é que você tá? E aí, você vai ficar bom. A última coisa que eu escutei do meu pai foi, se Deus quiser. Então ali ele já fala assim, que seja sempre feita a vontade de Deus. A sua vontade. Então assim, pra mim aquilo ali foi tipo assim, falei, caraca, velho. Mesmo na debilidade, o papai ficou muito debilitado, ele conseguiu passar pra mim ali que, caraca, eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus. Então assim, pra gente hoje, eu não vejo hoje a religião, como a gente até falou muito sobre isso no podcast passado, a nossa religião é Cristo. Ele é que nos liga a Deus. E o que é bom que a gente conseguiu aprender, o que a gente conseguiu passar para todo mundo e o que nós conseguimos absorver é que o amor de Deus ele é incondicional, independente do credo religioso das pessoas. Então assim, a gente conseguiu passar para o nosso pai, para nossa mãe, amor. E através desse amor, ela viu que professar essa fé direta com o pai, que não precisa mais de intermediários, que não precisa mais orar para alguém, a gente vai falar direto com Deus.
Então ela achou, falou assim, cara, mudou meus filhos. Porque ela, quando me chamou, meu irmão, tu é doido. Eu tava falando pra ela pra gente ir pra uma festa quando ela me convidou. Ela falou, bora pra festa que... E ela pegou e falou assim, ó, Deus deu sabedoria pra ela, porque só dessa forma pra me conquistar, porque eu também rejeitava a igreja evangélica. A igreja evangélica, tô fora. Se for evangélica, tô fora. Aí ela falou assim, bora pra uma festa. Eu falei, se tu vier pro culto, eu vou pra festa contigo. Falei, tá, eu vou aí. Cheguei lá, tinha o filho dela o mais velho, que é o Otavinho, que é o Luiz Otávio. Aí eu cheguei assim, eu falei assim, vou entrar na igreja de evangélica, eu já tinha aquele negócio. Vou chegar lá, vou mandar mim, vai querer orar por mim, eu tô fora. Aí eu cheguei assim, me dá teu filho aí, eu botei o menino no colo. Falei, comigo no colo, não vai me chamar pra ir lá pra frente, então não tem esse negócio de vir aqui pra frente. Aí beleza, botei ele no colo aqui assim, aí tal, o pessoal falando de Deus e tal, e chamando gente lá na frente, levantando a mão, se convertendo, aceitando em Jesus. E eu aqui, eu falo, ninguém vai falar comigo, eu aqui. Beleza, na hora que eu tô indo embora, que eu saio, aí o apóstolo Francisco, que era o apóstolo da igreja, chegou comigo e fez assim, botou a mão. Quando ele botou a mão no meu ombro, eu falando, essa Juliana já vai falar alguma coisa pra esse pastor vai já me chamar pra falar alguma coisa de Deus aqui, agora que Deus revelou pra ele. Aí ele chegou pra mim e falou só uma coisa, Anderson, ele falou assim, chega em casa, leia Salmo 115, só leia Salmo 115, eu olhei pra cara dele e falei assim, tá bom. Chegar em casa, eu leio Salmo 115. Só que nesse dia aí, eu falei, resolvi não mais sair, não foi, Ju? Falei assim, não vou mais sair, não. A gente não saiu, esfriou e tal, ficava muito Deus, foi comer um cachorro-quente na ladeira do carro. Aí eu peguei e fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, eu não tinha Bíblia evangélica. Não tinha nenhuma Bíblia, na verdade. Mas eu tinha aquele negócio que todo católico tem, que é Salmos e Provérbios, que é aquele livrinho azul. Sim. Eu fui lá e vi, pro Salmo 115. Aí eu falei, deixa eu ver o que ele tá querendo falar de Salmo 115. Deixa eu ver o que vai falar aqui. Aí quando eu vi lá, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, e todos aqueles que adorar se tornará igual, imagem e semelhança. Eu falei, rapaz, tá falando de imagem de escultura aqui. Eu falei, rapaz, isso aqui tá errado, isso aqui deve ser bem de crente, esse negócio de provérbios, vou jogar fora. Aí deixei no canto aqui no outro dia de manhã, casa da minha mãe católica ferrenha, tinha a Bíblia do Papa. Eu lembro que você falou isso aí, eu lembro que você contou. Peguei a Bíblia do Papa e eu pro Salmo 115. Tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não... Meu amigo, daí pra frente eu comecei a mergulhar em estudo. Como eu sempre fui apaixonado de querer saber de informação, por isso que é negócio da infodemia, porque eu sempre fui buscar informações mesmo. Aí fui buscar informação, mas eu não queria mais informações assim aleatórias. Fui buscar, comprei a Bíblia, a Torá. Eu lembro que você me falou. Fui buscar, veio de Israel. Por quê? Porque só tem uma forma de ser liberto, conhecendo a verdade. Então eu conheci a verdade e a verdade me libertou. Me libertou da religiosidade também. Então assim, para não estender tanto, a nossa família ela era de berço católico e todos hoje professam já a fé cristã, todos. Por que eu perguntei isso para você? Eu perguntei justamente para a gente já quebrar uma crença que existe, que é o quê? Seu pai não era crente. Vamos falar assim, não era crente. Não. Só que ele criou vocês por princípios. Princípios milenares. Então significa que o quê? Porque eu brigo muito aqui para falar o seguinte, meu irmão, aqui eu não prego religião. Eu quero pregar que aquilo ali é um livro, como o Tiago Brunet diz muito, de sabedoria milenar. É isso, eu brigo pela sabedoria que está ali dentro. Então, quer dizer, você não precisa ser crente, você não precisa ser católico, você não precisa ser sei lá o quê. A verdade. Isso. A verdade que é. Anderson, a gente tem uma frase que fala que crente até o diabo é. Então, quer dizer, não tem mais desculpa, entendeu? cara. Então, tipo, porque ele crê e sabe que Deus existe e o tempo dele tá acabando e ele quer destruir todo mundo. Qual é a única coisa que afasta hoje a gente da nossa promessa? A dúvida. A dúvida. Tá com dúvida. A dúvida que tira a gente das nossas bênçãos. A dúvida que tira a gente da presença de Deus. É a dúvida. Então o que ele vai ter que fazer? Coloca a dúvida, meu irmão. Ele veio para matar, roubar e destruir. Roubar o quê? Roubar a tua certeza da tua salvação. Roubar a tua certeza que Jesus Cristo é o caminho. Roubar a certeza de que você só tem um caminho para chegar a Deus. Ele veio para roubar isso. Porque ele roubando isso, ele consegue tirar você das suas promessas. Então, assim, se a gente entender hoje que Deus, ele já fez todas as coisas por nós, ele já conquistou tudo através de Cristo Jesus para que nós hoje tivéssemos vida e vida em abundância. A única coisa que separava a gente de Deus era o pecado, e Jesus Cristo já resolveu isso na cruz. Ele resolveu, ele levou sobre si todas as nossas dívidas, todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades foram com ele. Se você olhar para o céu hoje, se Deus do céu olhou para a terra e não viu um justo, aí ele mandou um justo para justificar todos aqueles injustos. Que éramos nós. Hoje, quando Deus olha para a terra, ele já não vê mais a gente, que a gente já conversou sobre isso, já não vê mais Flávio andando, já não vê mais Juliane andando, não vê mais Maiana, não vê mais Anderson, não vê mais ninguém. Ele vê quem? Jesus. Então nós somos hoje imagem e semelhança do Pai. Verdade. Só tem uma forma de eu não viver isso, eu não acreditando. Verdade. Só tem isso.
Eu não vou conseguir prosperar, porque você não acredita. Porque tudo é possível que crê. Sim. Tudo é possível que... Muitas pessoas não estão vivendo o extraordinário na vida delas hoje porque elas não acreditam que já tem isso disponível para elas. Elas acham que a força do seu intelecto é que vai fazer elas conseguirem algo. E não é. Ela vai completar, ela vai fazer a parte dela e Deus vai lá e faz o milagre. Porque já foi cedido para nós. Já foi cedido. Eu disse na primeira vez que eu vim aqui que a gente tem um cartão Black ilimitado com Deus. Tudo que você quer, você pode pegar agora. Traga agora. Eu quero viver uma vida extraordinária, eu quero ter um carro dos meus sonhos. Que hoje as pessoas, os crentes e até os não crentes, acham que eles não têm direito de ter um carro importado. O crente é o que mais acha. O crente é o que mais acha. É errado ter um carro importado. Meu amigo, é o carro dos teus sonhos? Meu irmão, Deus, obrigado porque eu vou andar de Ferrari, puro sangue. Obrigado, Pai, porque minha Ferrari está chegando aqui quitada. E hoje, no almoço, o meu cunhado falou com a gente lá, estava falando até com a Maiana, ele falou assim, Maiana, quando Deus entrega pra gente algo muito grande, ele já preparou tudo. Se ele está te entregando uma Ferrari, ele já preparou o dinheiro para você manter sua Ferrari. Por quê? Porque Deus não dá nenhuma bênção para acrescentar dores. Nenhuma. A única coisa que as pessoas não estão conseguindo hoje viver o extraordinário é porque elas não estão entendendo que já podem. Elas já foi tá promessa, pô, tá na palavra. Só que isso aqui para muita gente virou duas coisas. Uma, manual de acusação, porque eles usam para acusar uns aos outros. Ou então um de conto de fadas, que acha que tudo que tem aqui é uma historinha contada. Só pode, mano. Porque se eu abro isso aqui como a verdade e que tudo que tá aqui dentro é promessa, acabou, irmão. Verdade. Eu só tenho que usufruir. Verdade. Eu só tenho que hoje pegar aqui e falar assim, cara, eu vou usufruir. De quê? De tudo que Cristo conquistou pra mim. Sim. Acabou. Agora as pessoas elas têm que ter certeza disso. E o diabo veio para poder fazer isso, trazer confusão. Verdade. Que confusão? Trazer dúvida. Trouxe dúvida, tirou você da promessa. Então para, só onde é a isso. dúvida, Deus não habita. Eu sempre costumo dizer isso. Não tem, com Deus não tem dúvida. Se tá na dúvida, tá servindo o diabo. Tá servindo o diabo. Então, assim, é uma coisa que, assim, eu adoro fazer isso quando acontece esse tipo de coisa, quando isso aqui agora. Não tem desculpa. Não tem mais desculpa, porque a verdade é uma só, não interessa se você é crente, católico, se você simplesmente não vai na igreja. Cara, é o livro, é o manual, como nós falamos da primeira vez. Pega o manual, cara. Eu sou um cara que fala, eu leio a Bíblia, como eu falei, eu primeiro me formei coaching, depois eu vim ler a Bíblia. Me senti um idiota, porque estava tudo escrito na Bíblia já. Eu contei isso para ele, eu conto para todo mundo, porque é verdade. Eu que costumo ler a Bíblia, ele aqui no programa anterior aqui, ele me deu uma destravada que eu falo, cara, tá lá, eu leio. A parte que eu mais li na Bíblia foi Provérbios. Eu estudo Provérbios. Entendeu? E ele me deu um negócio assim que eu falei, cara, tudo tem a sua hora, lógico. Foi a minha hora ali, de dar aquela destravada. Aí quando eu fui contar empolgado pro primeiro negócio, ele falou, em mim também, cara. Ele falou, em mim foi a mesma coisa. Você pegou, eu falei, cara, foi fenomenal o que ele falou. Os códigos. E aí eu comecei a ligar algumas questões e olhar e lembrar hoje das pessoas que estão em destaque, aparecendo muito na internet. Você vê, cara, eu falei, tudo isso que ele falou, eu vejo essas pessoas fazendo, velho. Entendeu? Aquelas pessoas fazendo, como você vê hoje o Pablo Marçal com a maior facilidade do mundo, com a taxa do carro dele, falar, o funcionário top você, de presente. Tá plantando, cara. Tá plantando. Eu trouxe pra ele no podcast passado que ao necessitado, ao pobre, nós ajudamos. Ao rico, nós semeamos. A gente tem que semear. Então, assim, o que nós temos que fazer hoje é semear no terreno fértil. Como é que as pessoas vão semear em terreno que não está dando frutos? Com certeza. Ele é infrutífero. Não tem como eu semear na vida de um mendigo. Não tem. Eu tenho que auxiliá-lo. Eu tenho que ajudar ele. Nós temos que fazer algo que ajude ele. Porque se eu entregar hoje R$1 milhão para ele, ele vai continuar pobre. Talvez matando mais gente, talvez se matando mais com drogas e com tudo mais. Não tem como. E acrescentando um pouco aí, lembrando muito sobre a orientação que eu recebi do próprio Tiago sobre isso, é que quando você faz exatamente isso, você dá ao pobre, você está emprestando para Deus. E eu vou te dizer uma coisa, não é bíblico isso que eu vou dizer aqui agora, mas é algo que faz comigo e eu cobro isso em oração com Deus. Que eu sou muito assim, real, meu papo é reto em tudo da minha vida, até na minha oração. Eu aprendi isso com ele. Olha, até chegar e cobrar, Anderson. Tá ali na palavra, comigo sabe o que acontece? Deus gosta disso mesmo. Quando eu estou emprestando dinheiro para Deus, que eu dou dinheiro aos necessitados, aos pobres, eu pego meu WhatsApp, que eu mando comprovante para um grupo, meu e de Deus. Tem um grupo no meu WhatsApp, você pode pegar meu celular aqui agora, você vê. Comprovantes com Deus. Eu vou lá nesse grupo, eu abro. Deus, hoje eu te emprestei
10 mil para fulano, 5 mil para não sei quem. O senhor disse na sua palavra que eu estou te emprestando. Então, tá aqui o dinheiro, eu entreguei para quem o senhor manda que eu tenho. E olha como é que é bênção. As pessoas têm que entender que não é porque ela está dando no financeiro que é no financeiro que ela vai receber. Lógico. É na necessidade. É na Necessidade. Tem muitas coisas que o dinheiro não vai conseguir comprar, mas o acesso ela já tem porque Deus abre essa porta. Verdade. Porque ele falou assim, não, a necessidade da Juliane hoje não é ganhar 1 milhão, não, nesse negócio aqui. A necessidade da Juliane aqui, às vezes, ela conseguia acessar um local onde vai ajudar ela ou alguém da família dela. Flávio, eu vou É a muito, necessidade. eu vou muito além. Muitas vezes ela está plantando aqui e os dela Ela está já sendo tá cuidado colhendo, por ele. verdade. Porque o que vai tirar a paz dela, muitas vezes, não é um acesso que ela não teve, é um dinheiro que ela não teve. Às vezes é o filho dela que está deixando de ter uma saúde, às vezes é o filho dela que está sendo no momento um livramento, e às vezes é a mãe. É o que a gente tem necessidade de ter proteção. Muitas vezes a gente está aqui, a gente não sabe o que está acontecendo com a nossa família. E quando você semeia, Deus vai falar o quê? Filha, eu estou cuidando dos teus. Não é para ele falar, eu estou cuidando dos teus. Verdade. Ele não fala, eu estou cuidando da tua vida financeira. Não, estou cuidando dos teus. Tu e a tua casa É, são salvos. Tu e a tua casa. é isso. Olha só, quando a gente vê que a gente fala na questão de família e tudo mais, quantas vezes a gente faz as coisas com Deus, né? A gente faz ali, aí a gente tem um entendimento. Hoje nós temos esse entendimento, mas muitas pessoas elas pegam e fazem assim, eu vou ter que dizimar, ou então eu vou dar isso aqui porque Deus tem que me dar 10 vezes mais. A barganha com É a Deus. barganha. Ou então, era muito fácil ser milionário, velho. Sabe o que eu poderia fazer? Eu poderia chegar pra mim e falar assim, hoje eu preciso de R$1 milhão, beleza? Se R$1 milhão eu tô precisando, eu vou dar 100 mil ali na igreja e Deus tem que me dar R$1 milhão. E Deus não vai deixar de me pagar. Eu ia lá, era certo, pô. Eu plantava assim, R$1 milhão. Meu irmão, o melhor negócio do mundo não era abrir empresa. Era só ficar botando dinheiro. Ah, eu preciso de 10 milhões, vou botar 1 milhão. Mas, cara, você sabe que tem muitos que fazem isso, né? Que porque acreditam nessa barganha. Isso aí, meu irmão, nada mais são que os comerciantes da fé. Eita, Ponto. paulada. São os comerciantes da fé e acabou-se. Eles querem ganhar dinheiro com... Sabe o que eles querem ganhar dinheiro? Com a ignorância do povo. Meu povo padece por falta de entendimento. Então, assim, tem pessoas aí que eles são tão podres, tão pequenos, que eles usam da fé dos outros para se dar bem. Mas uma coisa é bom, porque existe uma coisa chamada a lei da semeadura. Verdade. Tudo aquilo que você planta, certamente colherás. Essa aí é implacável. É implacável, irmão. Pode falar o que quiser. Se você está hoje usando da fé para poder você se beneficiar, fazendo as pessoas de burro, porque a palavra é essa, fazendo os outros de burro, meu irmão, vai chegar a tua colheita. Ai daqueles que tocarem no ungido do Senhor. Ai daqueles que fizerem mal a um dos meus pequeninos. Sabe quem são os pequeninos? Não é as pessoas criancinhas, não é os menininhos, não, pô. É aqueles ainda que são ainda crianças na fé. É verdade. Então você está enganando quem é criança noção. na fé. Meu irmão, ai daqueles. Então, cada um vai colher conforme a sua plantação. Cara, isso quase todo convidado que vem aqui fala a mesma coisa. A gente sempre comenta sobre isso. Meu irmão, vai ser impossível você plantar abacaxi e colher morango. Verdade. Se acontecer isso, eu quero que alguém me mostre um dia. Fala, ó, eu plantei aqui um abacaxi, tá aqui, tô mostrando, é um morango que saiu. Isso é praticamente impossível. O Flávio, quando vem aqui, a minha cabeça começa a... Ele sabe disso, desde a primeira vez já. A primeira vez que ele veio aqui, ele já me deu uma aqui que, tipo, eu sentado ali, entrevistando ele aqui assim, e eu vejo ele incomodado na cadeira, e ele assim, ele pá, e não sei o quê, não sei o quê. Daqui a pouco ele me falou, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei, caraca, será que ele tá bravo comigo alguma coisa? Ele falou, meu irmão, ó, se eu não falar, eu vou ter que voltar se eu for embora, porque Deus tá me incomodando aqui. Entendeu? O negócio é isso. Deus está te mandando falar isso. Pronto. Se eu não tivesse falado... Bora continuar. Eu falei, cara, você me trouxe uma resposta. Eu falei, é a resposta de Deus. Esses dias mesmo. Eu estava aqui, eu estava com um negócio na cabeça, mandei mensagem para ele de manhã cedo, já na hora ele já me respondeu. Eu falei, irmão, eu preciso conversar com você, eu preciso que você me... reflita um negócio junto comigo, e se o que você falar ali pra mim, você já vai me dar uma resposta. Se falar o que eu tô pensando. Dali a pouco ele liga. Ô, lembrei de você, vai, fala. Eu falei, Flávio, reflita comigo. Isso, vamos lá em Gênesis, vamos lá não sei aonde. Eu tenho um rascunho, tá guardado até agora.
Vamos lá no sei aonde. Vamos lá no sei aonde. Vou aqui dentro vou pegar minhas anotações. Que eu Foi. Eu falei, agora ferrou. O que eu vou falar? Ele falou, vamos lá onde? Vamos lá onde? Aqui. Isso. Então quer dizer que nós... Ele falou, é isso mesmo. Eu falei, pronto. Eu falei, só precisava disso. Agora pode fazer o que você tiver pra fazer. Respondeu já. Então, quer dizer, ele já deu aquele boom na minha cabeça, de novo. E eu falo, toda vez, às vezes é uma troca de mensagem ali que eu tô conversando com ele ali, ele já, pum, dá aquela abertura na minha cabeça. Já dá um boom. Ah, pra você dar um boom na cabeça do Menegão, mano. O Menegão é cético, tá? Pra dar um boom na cabeça do Menegão, dar uma mexida na cabeça do Menegão. Cara, eu não sei quanto que eu posso mais explorar vocês. Eu não sei mais quanto, porque eu sei que vocês estão... A gente vai pegar uma estrada aí. Então isso que eu ia falar, não sei o quanto que eu posso explorar vocês. Hoje. Mas, cara, olha só como são as coisas. Como eu falei, eu costumo fazer o roteiro, porque eu não sei, às vezes, de repente, aqui vocês são tímidos, vão falar muito isso, aquilo. O Flávio já conheci, já tinha essa intimidade, não sei. Mas a gente falou praticamente tudo que eu tinha colocado aqui. Ai, que legal. Que legal. Eu não pus a cara no papel um minuto para ter uma pergunta. A conversa fluiu nesse sentido. Então, assim, perfeito, eu não tenho o que falar. E eu falo, vou repetir mais uma vez, para as pessoas que vão assistir. Se elas assistirem com a profundidade que isso aqui tem, assista mais de uma vez. É como ler a palavra. Leia várias e várias vezes. Como eu falei, não leia provérbios várias vezes para o Flávio chegar aqui e me destravar nessa questão. Então, se as pessoas assistirem com a profundidade que teve isso daqui, cara... Porque, eu juro, eu tô um cara aqui fã do seu pai. Entendeu? Você falando assim, eu falei, caraca, mano, olha... A gente também é fã dele. Como que o cara era visionário, entendeu? Demais. Numa época que se fosse muito visionário, te colocavam como louco, te internavam. Quantas pessoas não foram internadas como louco, entendeu? O cara foi visionário, sábio, né? Entendeu? Ele foi muito sábio nessa questão e foi o que eu falei, sem desculpa. Ah, não, ele é assim porque era crente. Não era crente, não. Ele era assim porque ele entendeu ali a palavra, ele quis ler. Como você falou para mim, falou, Anderson, quando eu descobri a palavra ali que a minha irmã me apresentou, eu fui lá de curioso. Lembra dessa história que você contou da Bíblia gigante? Fui de curioso e fiquei ali. Fiquei ali. Então, quer dizer, foi muito sábio, cara. Eu fiquei assim... eu adorei. Sabe? Pra mim foi muito profundo. Não, pra gente aqui, acho que foi a primeira vez que a gente conseguiu falar tão assim... tão íntimo, né? Da nossa vida. A gente nunca parou para poder falar muito assim, a gente sempre foi muito reservado, muito trabalho, então aqui eu creio que foi algo de Deus mesmo. Porque pra gente abrir assim, da forma que a gente abriu o coração, não... Primeiro que foi o fato inédito de conseguir conseguir colocar os três juntos. Isso aqui é inédito. Dificilmente isso acontece. As agendas nunca casam assim. Nunca. E eu tinha falado com ele, rapaz, vamos tentar conseguir casar na agenda. E deu certo, graças a Deus, e assim... De verdade, foi muito edificante. Eu já tô doido para poder assistir isso aqui, porque mexeu muito comigo. A gente falou muito da nossa raiz. É verdade. Você conseguiu tirar da gente mesmo, distrair da gente o que a gente tinha para entregar. E assim, e olha que começou numa conversa de família, de filhos brincando, algumas coisas, e a gente conseguiu realmente trazer toda a nossa história, né? Então eu quero primeiro te agradecer, né? Eu acredito que a gente conseguiu passar tudo aquilo que as pessoas nem acreditam que a gente vive. Que é tipo assim, um lado mãe, um lado família, um lado da mãe, o pai, a história realmente de onde veio, como a gente viveu, como a gente hoje cria os filhos, que é muito difícil, é desafiador. Hoje a gente tem uma vida que eu lembro que assim que a gente começou a ter essa rotina muito forte de viagem, minha filha tinha 2 anos de idade, sentada, uma vez eu cheguei perto dela, mexendo nela, ela olhou para mim e falou assim, 2 anos, mamãe, chega a trabalho, né? Aí eu falei, por quê? Eu não tomo mais Gagal. Porque eu dizia pra ela que eu ia comprar leite, por isso que eu tinha que viajar. Aí que eu fui entender que ela me respondeu isso. Eu falei, por que, Maria Eduarda, eu falando isso? Mamãe, não tomo mais Gagal. Tipo, você vai ficar mais em casa. Pra você ver como as crianças, a gente tem impacto e nem por isso a gente deixou de fazer o que tem que ser feito. A mesma coisa a Juliane vive, muita coisa. O Flávio tá com um filho novo em casa, tenho certeza que quando ele chega lá, ele já fica, meu Deus, cresceu. Meu Deus, olha o que esse menino tá fazendo. Eu hoje, com uma de 6 anos, eu não sabia nem que minha filha sabia fazer vídeo no TikTok. Eu cheguei em casa, já desse, ela falou, mamãe, olha só que eu aprendi. Botou o celular, começou a dançar igual. Eu falei, o que é isso, Maria Eduarda? Eu aprendi. Pra você ver, a gente vive e a gente colhe. E muita gente pergunta, vale a pena? Vale. Porque a gente tem um legado
que eu tenho certeza que eles vão ter orgulho, porque a gente nunca desistiu. E esse sangue todo aqui, ele veio através do quê? Da nossa principal raiz, pai e mãe. Que meu pai tinha a força que meu pai teve de nunca desistir, ser focado no que ele queria, é a mesma força que a minha mãe ensinou para a gente ser uma mulher íntegra, de cuidar das pessoas que a gente ama, de servir. Então, se a gente tem tudo isso aqui, é uma mistura de DNA que nos traz a certeza que nós somos escolhidos por Deus para estar aqui, cada um em sua posição. Essa certeza é maravilhosa, né? Entendeu? Eu comecei o podcast falando que eu estava me sentindo o cara pelo peso das pessoas que estavam comigo na mesa. E eu termino dizendo que eu fui muito privilegiado de ver vocês. O que eu mais gosto, eu sempre falo, eu brinco com todo mundo, eu falo, meu irmão, meu podcast tem que ser espontâneo, cara, é coisa de coração, é coisa que Deus põe a mão ali e vai falar, é aquilo de parar no meio, como ele fez aquele dia, que eu não tenho que falar, e pronto, acabou, vou falar isso, como aconteceu várias coisas, e chegar aqui e ver vocês conversando a história de vocês à vontade, me dando, cara, eu aprendi muito hoje. Que bom. Juro mesmo, eu aprendi, edificou demais a minha vida. Não tô, assim, vai edificar demais quem vai assistir, mas eu tô falando eu, pessoal, me edificou demais a minha vida. Me trouxe validação na maneira que eu crio os meus filhos, eu e minha esposa, entendeu? Então, assim, pra mim foi perfeito, é um presente, gente, juro mesmo. Foi um presente mesmo. Você sabe se deixar, eu vou segurar vocês, mas assim, também eu sei, cara. Eu sei o quanto eu fui presenteado, vocês saírem de um evento cansado, vim até aqui. Mas foi muito bom. E me presentear. Hoje eu sou Salomão mesmo. Hoje eu posso falar. Se eu tinha alguma dúvida, hoje eu sou Salomão mesmo. Eu ganhei, assim... Nós que ganhamos, cara. Ouro e ouro. Eu quero te agradecer, primeiro te agradecer pelo convite. Sim. Foi uma honra estar aqui, principalmente dividir com minhas irmãs aqui todas as nossas histórias. Saber que aqui não é um ponto final, né? Nós estamos no início de uma grande jornada. Com certeza. Você hoje já faz parte dessa jornada, até por permitir que a gente esteja aqui hoje e passar para mais pessoas isso. Tenho certeza que algum momento aqui, alguma vida vai ser impactada. Com certeza. E eu só oro a Deus para que pelo menos uma seja transformada. Verdade. Que a nossa história ela possa fazer impactar a vida de alguma pessoa que ela vem nesse momento agora saber que ela é escolhida por Deus também. Como e que ela também foi abençoada e que ela também tem todas as sortes e bênçãos. E que ela vai conquistar o extraordinário que só depende dela. Verdade. E que assim como aconteceu aqui, você está vendo que pessoas que vieram de Roraima, de uma cidade muito pequena, e que para muitos a gente era os improváveis, e os improváveis hoje são das pessoas respeitadas no Brasil, porque, como Juliane fala, contra resultados não existe argumentos. Então, assim, a gente conseguiu mostrar com resultado de trabalho sério, com resultado de pessoas que dedicam dia a dia para isso e fazendo aquilo que tem que ser feito todos os dias e abrindo mão de muitas vezes estar em casa, com os filhos, com família, para a gente fazer algo maior. Até porque nós acreditamos que depois que nós não estivermos aqui, nós estivermos já em algo muito melhor, nós vamos deixar um legado para continuar. E o que eu falo de continuar, a gente não está falando de um ICA, nós estamos falando de falar para as pessoas que o propósito é fazer aquilo, para fazer com que outras vidas sejam impactadas, outras vidas sejam transformadas. Verdade. E assim, muito obrigado por tudo, te agradeço demais. Eu que agradeço. E agora as meninas falam que estão falando a noite toda. Pode falar. É isso, amigo, eu quero te agradecer por esse convite, então me sentindo honrada. Já tinha visto o teu podcast já outras vezes, tá? Então, amei o convite, espero voltar mais vezes. E saiba que... Vou deixar a chave, o Flávio já tem a chave. Não, faça a cópia para vocês. Eu falei, vindo pra cá, eu perguntei, tu é sócio lá? Porque... Tu me tirou dessa, não acredito. Mas de verdade, só gratidão mesmo, foi maravilhoso. E com certeza que esse podcast vai edificar muita gente, vai fazer com que as pessoas entendam também o por trás dos bastidores, do que acontece no dia a dia, na família, na raiz, no que hoje é a nossa fortaleza, que é a nossa base. Então é isso, só gratidão, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, gente. Gostaria também de agradecer, lógico, é muito gratificante. Eu digo que Deus, ele não une pessoas, ele une propósito. Então, com certeza, esse propósito hoje vai sim mudar a vida, porque eu entendo que o que nós temos hoje foi impactante, mudou a nossa vida. A gente mostrou que na nossa raiz a gente não teve nenhuma desculpa de fazer o que tem que ser feito, que hoje a gente busca levar ao próximo, servir ao próximo, do jeito que o nosso país nos ensinou e a nossa mãe também. Então, eu acredito que isso aqui, para a gente hoje, servir você é uma coisa gratificante, a gente vai estar sempre um presente, ela disse tudo agora, é um presente, porque eu acredito que quando a gente faz isso com esse mesmo amor que a gente veio para cá, que eu acredito que as pessoas vão sentir isso, a verdade, o amor, a satisfação, e que essas pessoas possam receber isso, com esse mesmo amor que a gente também passou para vocês aqui hoje. Gente, eu estou um pouco sem palavras, sou sincero mesmo, tô falando sério.
Foi uma honra gigantesca conhecer o resto da família, conhecer o maridão ali, cara, amante de jiu-jitsu, vai longe. Falei já, ó, daqui de longe que é casca grossa, por causa da questão da orelha, entendeu? Amanhã eu vou ver ele lá, eu vou estar vendo... Casca grossa mesmo, me aguentar, não é mole não. Imagina, casca grossa é pra isso. Casca grossa ali. Foi uma honra gigantesca demais, me sinto tão privilegiado, velho. Juro mesmo, irmão. Primeiro porque eu sei o quanto a tua agenda é lotada, cara. E cada vez que você topo, você tava aqui esse dia, falando, não, eu tenho que ir na sexta-feira já com ela. Eu falei, cara, não tô acreditando. Aí eu no outro dia mandei mensagem e falei, tô sabendo que você vai vir aqui sexta-feira, né? Eu falei, vou confirmar pra ver se vai mesmo. Ele falou, sexta-feira a gente tá aí. Eu falei, cara... E hoje a secretária na agenda de todo mundo, o podcast, aí eu falei, lógico, o podcast, todo mundo vai pro podcast. E então, assim, eu não tenho palavras para descrever, mas hoje eu posso dizer assim, para aqueles que me assistem, eu falo que a minha principal missão aqui dentro desse podcast, desde quando ele começou, é tirar a escama dos olhos das pessoas e transformar a vida delas. E hoje, junto com vocês, aí, com essa união, com tudo isso que vocês trouxeram para mim, hoje nós conseguimos. Tá? Amém. Eu vou falar um negócio aqui, qualquer coisa depois o Fabrício edita lá, se não couber dentro da situação. Mas eu queria de uma forma, estava procurando desde o começo da conversa, conforme foi fluindo, uma maneira de honrar vocês, em relação a vocês terem vindo aqui. Como, entendeu? Eu sei que na primeira vez que você veio aqui, você já me deu uma dura e falou, Anderson, é assim que tem que ser. Então pode ser que fique um pouco contraditório do que você falou e do que eu quero fazer, mas na segunda vez que você veio, você já me ensinou a fazer outra coisa também. Entendeu? Então é uma maneira que eu quero, é um convite que eu vou fazer para vocês. Eu quero, tá? Se vocês aceitarem, isso é um convite, que o Inca seja um patrocinador oficial, mas sem custo algum. Eu quero semear isso para vocês, que vocês apadrinhem a gente aqui para tipo amanhã. E eu tô falando isso para o resto até o final do ano. Amém. Tá? Amém, com certeza. Até o final do ano. É uma maneira que eu tenho de honrar vocês. Juro mesmo, pelo presente. Um presentão. Pelo carinho, Presentão. Esses são os presentões. Vou colocar depois aí, o Fabrício ou a Bruna vai entrar em contato com vocês. Vocês vão passar pra gente tudo como vocês querem ali. Obrigado. É uma maneira que eu encontrei com aquilo que eu aprendi de você. Entendeu? Aprendi na primeira vez. Eu tô falando que vai chegar que na primeira vez foi outra coisa que ele falou, Anderson, você tem que fazer pra isso aqui. Mas eu falei, não. Na segunda você já ensinou outra coisa, então você não vai poder nem ficar bravo comigo. Na segunda você ensinou, já levou eu com mais sabedoria. Então, assim, eu quero realmente honrar vocês dessa forma, tá? Obrigada, que o Inca seja o padrinho nosso aqui, fique com a gente até o final do ano. Você está ajudando a gente a levar essa missão, essa visão para outras pessoas. Muito Porque hoje eu digo que o Ica não é mais uma empresa, não. É uma visão que vai impactar a vida de milhares de pessoas. É uma visão, tem propósito, tem história. Meu irmão, teu pai escreveu o nome dele no livro da vida ali, como a gente costuma fazer, entendeu? Você lembra disso? A palavra dele pra você? E assim, a hora que vocês estavam falando aqui é uma coisa muito contagiante, o amor que vocês têm por aquilo que vocês fazem. Então, assim, não tem como terminar, ser diferente, entendeu? E espero vocês mais vezes. Só pegar a cópia da chave com o Flávio. Eu vou entregar aqui, tá bom? pra você. Somos patrocinadores oficiais, não tem como nós não viemos. A gente Só vai pegar. sempre. Inclusive, vamos colocar isso dentro do nosso Instagram e mandar o pessoal do nosso marketing também fazer um marketing pesado. Muito bom. Pode mandar pra gente, ó, isso aqui eu faz questão. Então, como assim, vocês concordaram, gente, não precisa cortar nada. Aqui, vamos manter, tá? Não falem nada demais. Estou presenteando, que de repente eu falo, eles falam assim, não, Anderson, tô fora disso aí. Não, então assim, é a maneira que eu tenho de honrar vocês aí. E me sinto honrado, tá? Eu me sinto Nós também somos honrados. Ó, próxima vez agora, a gente vai arrancar essa mesa daqui, é puff pra tudo quanto é lado. Eu quero todos, tá? Traz filho, traz marido. Acho que todo mundo Aí você tá querendo quase É 18, né? Que vai dar no total. Mano, é igual que você tá do chão e nós ficamos uns puffs aqui, tá? Corre pequeno gateando. Próxima vez aqui, maridão já vai sentar aqui comigo aqui também, aqui junto. Eu quero aqui. Eu tava pensando em dois. Falei, cara, onde que eu vou encaixar ele aqui? Eu falei, tem algum jeito. Mas assim, aí, a hora que ele falou do kimono, eu falei, mano, vai mostrar esse kimono pra mim agora. Gente, ó, que Deus multiplique o que vocês fizeram aqui hoje, tá bom? Alguém quer deixar algum recadinho? Alguma coisa? Já deve. Galera, mais uma vez eu vou falar.
assistam e entendam a profundidade do que foi, o que aconteceu aqui hoje, tá? Beijão, paz e prosperidade a todos. Amém. Irmão. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor, as minhas mãos levantar.